A gente tem que fazer a abertura. Não. Não. Lembra de contar negócio pra você gravar. Mas me diga qual é a abertura de novo. Mano, você não precisa fazer isso não, mano. A gente vai contar. Aí já perdeu tanto tempo nessa porra. A gente nunca grava. É foda, né? sério, Aí sempre velho. começa mal, aí sempre começa mal. Mas tem que Com a ter... abertura, com a abertura. Bota no vídeo, mano. Bota lá no vídeo, no nosso... Bota Tem lá que ter... passando lá no... Ó. Não é difícil, man. Bota como se fosse slogan, né? Mas não é difícil gravar. Me diga aí como é. Me lembra aí. Desmistificando. Desmistifica alguma isso. Aqui coisa. nós Desmistificando visões, desmascarando ideias. Tem que deixar pra Pronto. sempre aqui. Né? Fala, galera, estamos a comer. Não, pronto. Vai ser assim. Cara. 2, 3 Kaique. Vai, mano. 2, 3 e... Fala, galera, está começando mais um Pubcast. Eu, Rafael Andrade, Cheetos, Artson Neto, Papudo, vulgo Caio Andrade. Estamos aqui, somos apresentadores do Pubcast. Estamos começando hoje com um episódio polêmico. Vamos... Pra variar. Na verdade, qual é o que não é polêmico, né, Vivete? Vocês vão ver aí ao longo dos programas aí que vocês vai ter bastante conteúdo ainda. Mas o assunto de hoje é polêmico também. Então, assim... Qual é o Logan, man? O Logan se aposentou. Não, vou ver. Não, pô. O slogan nós vamos tratar de forma... Nós desmistificamos visões. Desmascaramos ideias, abrindo caminho para a verdadeira liberdade. Aí, gravou. Aí. Não gravou não, eu falei de novo. Desmistificando visões, desmascarando ideias, abrindo caminho para a verdadeira liberdade. Agora sim. Boa. Aqui nas paredes. Aí tem que botar gigantesco assim, pra poder eu lembrar dessa porra. Eu nunca lembro. Enfim. Quero ver se lembra da próxima. A gente vai lembrar, aos poucos a gente vai falando, tem que continuando, a gente vai lembrando. Pronto. Hoje vamos falar de assuntos polêmicos aí. Um assunto que a gente não tinha terminado de falar, né? Foi. Da última vez. Isso. Foi É porque na a verdade pauta vai estar fora de ordem aqui os episódios, mas a gente vai tratar de tudo um pouco. A gente vai falar hoje sobre... A gente vai começar hoje com relação ao assunto do Lula, né? Do Lula... que a juíza no Distrito Federal recusou receber o caso dele, né? Do sítio Atibaia. Reabriu o caso, na verdade, né? Que por conta do... prorrogou, não, como é o nome? Postergou, não. Esqueci o nome que fala. Você quer dizer o quê? Que o crime demorou tanto tempo para ser julgado, que prescreveu. Isso! O crime prescreveu. Opa, um estudante de direito, esqueci a palavra prescrever. É uma merda isso. Porra, velho, a memória é uma merda. Uma surra de cinto. Porra, velho, a memória é uma merda, assim. O crime prescreveu, tá ligado? E ela alegou também que ele tá em idade avançada. E aqui na legislação brasileira nós temos umas interpretações com relação à integridade física, à dignidade humana. E aí, por conta disso, já alegaram por conta da idade dele, que aí por isso ele não poderia ser preso ou ser punido com relação a isso, que o crime prescreveu, porque demorou muito tempo para poder ser finalizado, e que por isso ela, no caso, juntando com a anulação que ocorreu no início do ano, somando com essa anulação, basicamente ele não vai ser julgado pelo crime do sítio Atibaia. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Lula é inocente ou Lula não é inocente? A discussão é justamente essa. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o que vocês conhecem, o que vocês veem aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Chega a ser ridículo, né? Chega a ser meio ridículo, né? Mas por que é ridículo? O que você acha? Ele é Papai Noel. Cara, assim... se você for parar pra pensar... Não vamos... Não entrando no quesito da legalidade, eu posso dizer assim, legalidade das provas. Sim. Mas assim, nem entrou nesse mérito, que né? se foi conseguido até então, como por exemplo, brinquedos em nome dos netos de Tem Lula. vários brinquedos. Tinha um pedalinho, né? Toalha com o nome da mulher lá, tipo, toalha estampada, né? Tem várias Foto-retrato, foto na escada. As coisas que estavam no nome obras dele. em nome, tipo, dele lá. Sim. Obras, tipo, tava fazendo Com ordem reformas, dele. no As caso, fotos dele lá,
com a dona Marisa. Sim. Das fotos dele no triplex. Sim. O do triplex foi ou só do sítio? O do triplex foi anulado também? Não, ainda. Esse caso foi só do sítio. Com relação à juíza do Distrito Federal. Como é que eu posso explicar isso pra vocês, por exemplo? Não importa se é legal, se é legal, se a perícia averigou que é real, as provas, que não é real, não importa. O importante aqui, no caso de Lula, é o processo, vocês entenderam o processo. Basicamente, como eles não conseguiram anular por vias de culpabilizar o Sérgio Moro, ou então encontrar uma incongruência na parte do julgamento, até porque Sérgio Moro não foi o único juiz que julgou tanto o sítio de Atibaia quanto o do triplex, ele não foi o único juiz, ele foi apenas o juiz inicial que começou o processo, que julgou o processo. Ele foi mais hype, né? Ele foi, Assim, foi porque foi inicial, mais lembrado. lembrado. Mas depois foi para a segunda instância, com mais de 10 juízes também revisaram o caso. E além de terem revisado, além de terem atestado que Sérgio Moro estava certo no seu julgamento, ele ainda falou que a pena que ele deu para Lula nos 2 crimes estava baixa demais, eles aumentaram a pena, tá ligado? Então, sempre nesses 2 casos aí foi averiguado o mérito, as provas. Lembrar isso para não dizer que foi perseguição. Isso, exatamente. Então o que acontece? Tem muito esse negócio do holofote do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro foi. Mas que é o único cara que fez as coisas. Foi a capa. Porque ele foi a capa, né? Ele que iniciou tudo, ele que juntou tudo, o caso, julgou, tudo certinho, fez todo o processo legal, né? E aí a grande situação é justamente essa. Como eles não conseguiram encontrar nenhuma incongruência na parte do mérito, eles foram para o processo. Encontraram uma inconsistência no processo. Qual é a inconsistência que eles argumentaram? Que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, argumentou de que, na época que os crimes ocorreram, que aí eu boto entre aspas, porque agora que é anulado, a gente não pode dizer que ele cometeu, então, que supostamente aconteceram, foi na época que ele era presidente da República. E como presidente da República, ele residia no Distrito Federal. E por isso, o julgamento tinha que ser lá e não em Curitiba. Sim. E aí era a parte processual. Mas o que acontece? Por conta disso, foi o suficiente para você anular todas as 2 instâncias. Isso foi bastante. E recomeçar no Distrito Federal. O argumento era justamente esse. Recomeçar o julgamento, fazer tudo de novo lá no Distrito Federal, com um juiz do Distrito Federal, tudo como deveria. Então eles meio que zeraram, né? E zeraram, ele não foi inocentado. Agora tá tendo uma discussão de que ele foi inocentado, entendeu? Porque a juíza se recusou de pegar o caso dele, porque prescreveu. Prescreveu e ele já tá com idade avançada, com mais de 70 anos. Então, somou essas 2 coisas, o crime já tem tempo. Demorou tanto tempo, Exato, né? Exatamente. O cara já é idoso, já tem 70 anos. Mais de 70 anos Lula já tem. Ele já tem mais de 70 anos, ele não é aquela coisa da integridade física, né? Foi o que aconteceu com o Maluf. O Maluf, ele ficou em prisão domiciliar. Por quê? Por causa da idade. Né? Por causa da idade, entendeu? Só que no caso do Lula, a juíza não quis nem julgar. Tá ligado? Ela não quis nem julgar. Ela, o crime prescreveu, ele tem 70 anos, não tem necessidade de você botar pra frente esse crime. E aí o grande problema é justamente esse. Porque ele já tinha sido condenado há 2 anos atrás por esse crime. Em segunda instância. Velho. Em segunda instância. Tá ligado? Não era em segunda instância até 2019. Com exceção da época de Maluf. Até 2019. Quando a Lava Jato tomou aquele boom. Voltou o entendimento da prisão em segunda instância. De que a prisão em segunda instância é constitucional. E aí depois voltou-se atrás nesse entendimento. O Supremo Tribunal Federal tomou decisão, não. Foi decidido, em maioria, de que a prisão em segunda instância não é mais constitucional. A pessoa tem direito de recorrer infinitamente até ser presa. E o grande problema está aí. Porque já começa, na minha opinião, a gente na minha opinião. Ele nunca é preso de fato, né? Não, ele vai segunda instância é muito injusto, pô. Prisão abaixo da segunda instância é muito injusto. É muito injusto porque, como é que eu posso explicar pra vocês? Porra, mano, não é todo mundo que tem poder monetário pra recorrer tanto, mano. Você basicamente tá favorecendo uma elite. Exatamente. Uma elite financeira, uma elite política. Eu não tinha nem pensado nisso. Isso daqui. É verdade. Então uma esquerda que diz tanto defender os pobres, que diz tanto... Mano, me diga se um cara da periferia vai poder recorrer a tantas instâncias assim, e no caso ser preso.
Ele não vai poder, mano. O juiz de garantias vai fazer com que você, se você tenha mais uma instância, né? Que você é quase uma instância extra, né? Isso. Né? O juiz de garantias basicamente é um juiz fiscalizador, né? O nome já é juiz de garantias, é para poder garantir que seus direitos estão reservados. Ou seja, não vai. O papel do juiz, quando ele vai ler uma lei, a gente chama disso de jurisprudência. O papel do juiz, ele é justamente, ele tem que ler, ele tem que interpretar a lei, nem sempre ao pé da letra. Ele precisa ler aquela lei e interpretar essa lei com o contexto social que está sendo aplicada e com a visão e percepção da sociedade com relação àquilo. Isso aí já é um entendimento doutrinário que veio depois da Segunda Guerra Mundial, justamente porque naquela época a gente chamava de juiz boca da lei, né? Que o juiz era a boca da lei, que o juiz ele tinha que ler a lei de forma, como é que eu posso falar? Crua e nua, tinha que ser daquele jeito, tá ligado? Tanto que muitas das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foi por causa disso. Que muitas das leis que eram lidas ao pé da letra foram interpretadas e foram ditas e tá nem aí os direitos fundamentais, os direitos humanos, o individualismo, acabou, não existe mais nada, tá ligado? Direitos individuais esqueça. Certo, mas e hoje? Hoje em dia existe esse mecanismo, só que esse mecanismo dá muito poder pro juiz. Isso a gente vai falar principalmente do Supremo Tribunal Federal, que é uma pauta de hoje também, sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal. E, em contrapartida, isso aqui tá muito chato. Isso aqui tá muito chato. Isso aqui tá muito chato. Mas, vamos deixar mais divertido? Vamos. Isso aqui tá muito mais, resumidamente, para as pessoas entenderem contextualmente, que o juiz ele tem esse mecanismo, né, doutrinário, a gente estuda isso em hermenêutica, né, que é a interpretação do juiz com relação à lei, e justamente por isso o Supremo Tribunal Federal, eles conseguiram, sem mudar nenhuma vírgula, nenhum ponto da lei com relação à prisão, no caso, o princípio da presunção de inocência. Provavelmente vocês conhecem o princípio, que é um princípio famoso da presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prova contra. Exatamente. E aí isso é para em defesa da liberdade individual, no caso, porque o Estado ele precisa justificar 1 milhão de vezes em todas as possibilidades possíveis porque que ele vai estar tirando um dos seus direitos fundamentais mais principais, que é o direito de ir e vir, o direito à liberdade de ir e vir, entendeu? Que no caso é a prisão, né? Então ele tem que justificar para vocês por que ele vai fazer isso. Então, resumidamente para vocês, de forma grotesca, o Supremo Tribunal Federal, quando ele pega um caso, ele não te julga de forma individual. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Por exemplo, você cometeu crime, sei lá, você cometeu crime, diga um crime aí que você com uma coisa de você roubou um lápis. Vai que roubar lápis é um crime hediondo, pronto, um crime barril. Você cometeu esse crime, aí você recorreu em primeira. Pronto, na primeira instância, perdeu. Recorreu na segunda, perdeu. Chegou na terceira instância, vamos dizer que o Supremo Tribunal Federal deu a favor a você. Ele não cometeu crime porque roubar lápis não devia ser um crime. Porque se bota que é um crime, nós estamos invadindo seus direitos fundamentais. Seus direitos constitucionais. Sim. E aí o que acontece? Todo mundo que já roubou um lápis, Pronto, aí tá, entendeu qual é a diferença? E que é muito problemático você só ser preso depois que você for para terceira instância. Mesmo, eu não lembro com qual é esse processo, mas teve uma dessa mesmo que tais decisões beneficiaram vários condenados Eduardo perigosos, Cunha. tá ligado? E não, gente perigosa, quando a gente... Teve a galera do PCC, os bambambam do PCC. Tá ligado? Que foi estuprador e tal, que foi beneficiado por algumas decisões do STF beneficiar outras personalidades políticas. Pode até pesquisar aí, quem foi que favoreceu com isso. Mas teve umas, é que eu não lembro os processos, ou qual foram os que foi julgado, mas teve uns casos desses sim. Então, você vê que é muito, o quão maléfico é. Por isso que é horrível. O quão maléfico é, O juiz pode pagar? Pode, ele paga advogado e vai recorrer. Exatamente. Não teve um que o STF soltou e o cara fugiu? É o negócio do PCC, não do Há PCC. pouco tempo o cara esse pouco tempo eu não sei não. Foi há pouco tempo que eles soltaram. Não lembro não, mas só pesquisar aí, pô, depois. E aí você vê que tem ministros do STF que a galera já tem fama justamente para favorecer demais. Você já sabe que ele vai voltar, ele sempre vai favorecer essas nós temos exemplo de Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, Lewandowski, já tem. Prende. São os piores ali, velho. Eles têm fama já disso, porque é muito perigoso uma decisão dessa.
Porque se um cara desse, um grupo desse, né, eles tomam uma decisão como essa, mano, ele vai favorecer todo um grupo que cometeu E o aquilo pior é ali. que todos pensam igual. Exatamente. Então, Todos ali pensam igual. Exatamente. Não tem nem assim uma discussão entre os Supremos, né? Exato. Eles não assim, não, eu acho. Tem aqui o grupo reunido que acha que deve ser contra, e o outro grupo, né, que está definido contra, que é a favor. Essas duas não tem uma discussão, entendeu? Não tem. Eles no máximo ali fazem uma discussãozinha, não sei, quer dizer, é muito. Não dá pra eu dizer, né? O que Sim. acontece, né? Não tem como Não tem saber. que saber o que acontece ali, né? Sim. Então, mas assim, parece que eles. É uma coisa unânime, tá ligado? Quase sempre. Quando vai É falar. uma coisa às vezes quando até tem uns- teatral. Às vezes até teatral. Sim. É o que parece. Porque assim, um volta. Num processo o cara volta assim. Aí o resto volta não. Entendeu? É. Aí no o outro processo que pode ser parecido, o cara que votou sim vota não, os outros caras votam sim. É uma coisa assim, sabe? Pra não. Meio que arquitetada. Não Parece uma parada muito. Para botar um foco aqui, vou usar exemplo do próprio Lula, que aconteceu no início desse ano. O que foi que aconteceu? A pasta com relação à suspeição do Sérgio Moro, com relação aos áudios que saíram, não lembra? Áudios não, as conversas, né, que saíram do vazamento, né, dos hackers e tal. O que foi que aconteceu? Começou o bafafá, porque saiu aquela conversa que ele tinha... Principalmente o que pesou mais naquilo ali foi porque o juiz do caso tinha conversas com o promotor, que era o Dallagnol, o promotor da época do Lava Jato. Pronto. E aí o que acontece? Tinha essas conversas, pessoas que na verdade não deveriam existir, principalmente durante um processo na qual os dois estavam participando. E na qual eles conversaram sobre o caso, sim. Eles conversaram sobre o caso. E aí já entra a questão da limitação da lei, tá ligado? No caso de Lula, muitas das provas são provas circunstanciais. O que é circunstancial? Vou dar um exemplo. Isso é um problema que conseguir de forma legal, né? Não, Ainda tem isso que não vale. Né? o que? Não vale Teve pra prova? Não teve. Não foi de hack, não? Não, ali da conversa Sérgio Moro. É. Mas o que eu tô falando com relação às provas com relação a sim. Lula. As provas com relação a Lula, que são provas circunstanciais, por exemplo. Muitas conversas que foram pegas dele, tá ligado? Que foram transcrevidas, conversas de telefone. Ele utilizava o telefone do motorista. Tinha muito isso. Tá ligado? Tinha essas escapadas que não era associada diretamente ao nome dele. Apesar da voz dele estar ali, tá ligado? Não era do telefone dele que ele ligava. Sim. Tá ligado? No caso triplex, que é justamente aquele negócio que a gente até conversou outro dia, que o crime com relação ao triplex é ocultação de patrimônio. Tá ligado? Então você não vai ter um documento com a assinatura dele. Isso é óbvio. Exatamente, ocultação de patrimônio. Pra quem fala, pra quem defende a Dora, fala, mas não tem nada no nome dele. Claro, não tá sendo julgado o crime por é isso. esse, O tá crime é esse. O crime é ocultação de patrimônio, um dos, né? Agora esquece disso, ela é tão boa, fica tão cega que esquece porque tá sendo julgado lá. Com todas as medidas, o Ciro Gomes, quando ele fala do caso Lula, né? Eu tô trazendo o Ciro Gomes aqui. O Ciro Gomes ele muda de opinião. Ele muda de opinião conforme a conveniência. Exato, mas eu ia dar o exemplo ele falando contra o PT, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele sabe tudo das merdas. Mas ele já velho. defendeu o Lula já. Já. Mas ele mudou. Mas quando ele passou, ele começou a trazer exemplos que são Mas quando ele começa a criticar de Hoje, fato, ele pode falar certo. Claro. Mas antes ele já defendeu. Não sei, não tô nesse mérito, mas agora Sim. atualmente, quando ele fala do quer PT. falar mal, ele sai e fala tudo. Uma das entrevistas que eu já vi do Ciro Gomes falando sobre a questão do Lula, ele comparou com o Al Capone. Com o caso Al Capone. Qual foi o caso Al Capone? Todo mundo conhece Al Capone, que foi um dos maiores mafiosos da história, né? Na época lá da Lei Seca. Engraçado. Pronto. Então o Al Capone é um cara... O cara matou, traficou, fez desgraça. Não, porque ele é preso, tem É isso, exato. Ele né? só foi preso, ele só consegue. idiota. A FBI da época, porque acho que na época não tinha nem FBI ainda nos Estados Unidos, a FBI só veio depois, mas a FBI da época, a Polícia Federal da época dos Estados Unidos, eles só conseguiram pegar o cara, não foi por conta dos crimes que ele matou. Ele matou mais de 40 pessoas com as próprias mãos. Tá ligado? Era um mafioso mesmo, pô.
Tá ligado? Isso aí, Mafioso mesmo. O Tinha cara políticos comprados. com políticos comprados, a polícia era comprada, tudo era comprado, mano. Como é que você denunciava o cara? Como é que você prendia o cara? Ele tinha um sistema na mão. Ele tinha Pronto, o Caio falou tudo. O sistema na mão. Como é que você pega um cara com o sistema na mão? O cara tem que ter um vacilo merda. Qual vacilo merda que ele deu? Ele sonegou imposto. Mas já falava, foi isso mesmo. O cara morreu na cadeia por sonegação de imposto, mano. O que só deu a pegar ele por causa disso. Não deu a pegar ele por conta de todo o esquema que ele montou. De todo o esquema que ele fez. E essa comparação é interessante porque é o seguinte. O Lula, ele nunca vai conseguir ser julgado por tudo que foi investigado. Por tudo que foi descoberto. Porque justamente muitas dessas provas, elas não são provas substanciais. Elas não são provas que você consegue utilizar como o suficiente para condenar ele para tal crime, tá ligado? E aí, por falta de prova, você não tem como prender a pessoa por causa disso. Existem essas limitações, tá ligado? Que é realmente em defesa da sua liberdade. Você não vai prender uma pessoa com falta de provas, tá ligado? Então a situação do Lula é justamente essa. E aí o que acontece? Quando você para pensar que surge uma lava-jato, e essa lava-jato, aqui eu não vou nem querer aqui relativizar que juiz deve ficar conversando com promotor, não tô falando isso. Mas a conversa deles não foi assim... Pronto, é esse o ponto. A conversa dele foi assim... E aí, vamos retomar as investigações? Sim, um negócio assim, né? Eram umas coisas, um negócio assim, né? eram umas coisas que eles falavam assim... Você não vai encontrar nas conversas dos dois. Não existe. Tanto não existe, porque se tivesse, o Supremo já tinha muito tempo encontrado isso, já tinha debatido sobre isso. A galera da esquerda já teria batido nesse... Olha, escancarado aqui, ó. Implantação de prova. Eles mentiram. Eles inventaram. Não houve invenções com relação ao mérito. As conversas eram na hora do julgamento. Ó, como é que você vai apresentar? Você vai apresentar as... Perdoa, gente. Não. Vocês, perdi a linha no meio. Sim, o Moro conversava com o Dallagnol, tipo, como é que você vai apresentar a prova desse jeito, eu vou falar dessa forma, e a gente vai falar. Mas nunca houve, você nunca vai encontrar, não existe isso, de invenção de prova, de colocar prova onde não existia, de alterar conteúdo. Falando, que vai forjar prova. Isso, não existe isso. O negócio é que realmente... Para proteção do réu, porque no caso, Lula não deixa de ser um réu como qualquer outra pessoa do Brasil pode ser também. Se for, no caso, acusado de algum crime. Entendeu? E ser julgado. Então os direitos dele precisam ser resguardados. E qual é o direito dele? Um dos direitos dele é a imparcialidade do juiz. Tá ligado? E a imparcialidade do juiz é justamente, ele não pode ter esse tipo de conversa com outros integrantes da instituição jurídica, tá ligado? Não pode ter, principalmente no caso. Entendeu? Ele não pode fazer isso. Não formalmente. E ali não foram conversas formais. Tanto que no meio daquelas conversas tinha muitas conversas pessoais, que eles eram amigos também. Eles são amigos. Entendeu? Então tinha muita conversa de família, tinha muita conversa de exposição pessoal, tanto dele, do Dallagnol, quanto do Sérgio Moro. Expuseram. O The Intercept, né? Não teve pudor, não teve preocupação com relação a isso. E o pior... O que o Verdevaldo ele quis mesmo, ele quis botar fogo no parquinho. Pô. Exato, Greenwald. Fazer uma cortina de fumaça pra que... Ele saiu do Intercept. Tô ligado. Não, faz tempo isso já. Ele fundou o jornal e saiu, tá ligado? Falei gastando, cadê ele? A galera é tão bitolada. Aquele jornal, a galera é tão bitolada que nem o próprio criador suportou ficar lá. Nem o próprio criador. Mas enfim, continua. Certo. Aquilo ali foi uma cortina de fumaça justamente pra que... Mas tipo, sei lá, o povo começar a perceber que tinha uma conspiração pra Lula... Não, pra que como é que é? Não é só parecer uma conspiração, mas parecer que os advogados do Lula, toda aquela ginástica mental petista, ela fizesse sentido. Porque quando eles falam que o Sérgio Moro era isso, que era aquilo, era comprado da CIA, não sei o quê. Tem algum sentido, entendeu? Então quando vazou essas conversas... Foi um pretexto para eles afirmarem. Mal intencionado. Eles começaram queimaram o cara. E nessas conversas tinha... com relação às investigações da Lava Jato e como elas estavam sendo encaminhadas para o Supremo Tribunal Federal.
tinha nessas conversas. Tanto que foi uma das coisas que o próprio Gilmar Mendes tomou dores. Tomou muitos daquele... Só pra completar, Diga. Foi a mesma coisa que os bolsonaristas fizeram com o Moro quando ele tava conversando com a Carla Zambelli. Eles estavam conversando lá normal, do nada lá... Vamos tirar qual é o nome do cara lá? Da Polícia Federal, mas aí a gente te indica pro Supremo. Sim, e aí ele fala, eu eu não me vendo. Não tem aquele print lá? É, Né? o print, Tem um print querida, dele. não é querida não, tem um negócio que Tem ele um fala. negócio mesmo. É uma Pô, frase que ele depois fala. pesquisa Enfim, é aí. um meme meu. Pô, tem ele falando do... que ele não se Ele não se vendia, assim. E aí usaram essa pra dizer, olha, tá vendo? O Moro tava negociando com a Zambelli aí, não sei o quê. Tá vendo? Ele não é bonzinho não, não sei o quê, pô. E essas coisas, tipo Fizeram assim, a mesma lembrando, coisa. né, também, tipo... E do dia da noite Distorcendo, transformaram o cara em comunista, abortista. E ele tem traidor. lá. Essas ações de Bolsonaro, né, tipo, do próprio bolsonarista, Lula achou ótimo, né, foi mais levantando pautas pra ele ser um cara, ter como o mal da história. Sim, favoreceu justamente até o discurso petista de exatamente. que Sérgio Moro, ele é Aqui, ó. realmente. Já fui preso defendendo. Já fui presa defendendo as suas ideias ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage, que era o cara que o Bolsonaro Queria botar no lugar. poder colocar na Polícia Federal. E que o Supremo interferiu e não deixou Na ir. época, o negócio dos filhos dele também, sabe? Foi nessa época, teve um exatamente auge. isso, que tava rolando a investigação do Foi aí a merda, do né? Flávio, Sim. da- Aí a galera usava como argumento que o caso do Flávio estava no Ministério Público do Rio de Janeiro, tá ligado? Tinha esses argumentos, mas não era só isso. Tanto não era só isso que agora está vendo o estouro das rachadinhas, tá ligado? Do tratolão e de todo esse negócio que tá saindo aí, tá ligado? Pois é, Tá aí ela saindo. fala aqui, ó, e vai em setembro para o STF. Sim. Ou seja, ele aceitava esse... No lugar esse de Cássio Ramage. Nunes. Não sei se lugar do Cássio Nunes, mas ele ia. Sim, o Cássio Nunes ele foi em setembro, isso. Pronto. No lugar de É porque Cássio ele tá Nunes. indicando o André Mendonça agora, então por isso Sim. que eu tô dizendo... André Mendonça é o segundo. Pronto. Sim. Isso mesmo. Eu me comprometo a ajudar a fazer o JB prometer. Quem é JB? O Jonas Brothers? Não, bicho. JB é que nem pra PF. PF não falei Polícia Federal, não. Falei PF. Foi na mesma época disso. Eu aqui. sei disso. Eu não falei Polícia Federal, não. Falou o quê? Prato feito? Man. Porra, bicho. Aí ele falou aqui, prezada, não estou à venda. É Esse prezada isso, print- man. esse print é real, cara. Ninguém desmentiu isso aqui, entendeu? A própria Carla Zambelli dançou por Ela causa aqui, disso ó, daí. Zambelli questiona namoro sobre prints para me expor. Ou seja, ela ficou indignada. Ficou indignado porque o cara queria se defender. Exatamente. Porque ele queria se exatamente. defender, tá ligado? Enfim. Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Ou seja, vão parar de, E as pessoas- de apoiar o mito. E você Parar de percebe. apoiar o mito. E você percebe o quanto essa parada é vergonhosa. Olha aí. E você percebe o quanto essa parada é vergonhosa quando você vê que o Sérgio Moro, naquela época, ele foi colocado no pau. Fizeram uma comissão, um inquérito basicamente, tá ligado? Na qual ele ficou, se não me engano, foi um inquérito de 8 horas, mano. Foram os Foi como deputados. a reunião ministerial, né? Que Bolsonaro chegou pra ele e falou assim: Não, vou interferir. Isso vou daí, interferir." isso daí Não foi. foi isso, não? Esse daí foi na gravação. Foi na gravação. Na época. Isso Isso aí foi foi na antes, gravação. isso foi antes, né, Isso que eu tô cara? falando foi antes. Foi quando saiu esse negócio dos hackers, que saiu esse negócio das conversas. Isso foi muito antes do Sérgio Moro sair. Foi, Esse negócio das foi. conversas foi em 2019, pô. Foi em 2019 ainda, metade de 2019. No primeiro ano do Tá governo. certo, no primeiro ano. Quando primeiro saiu esse negócio das conversas, o Bolsonaro primeiro nem entrou em defesa do Foi. Moro. Ó, se lasque aí, é você e Deus aí, tá ligado? É você e Deus. Isso porque o cara era contra o lulopetismo, tá ligado? Isso porque ele foi eleito contra o lulopetismo, tá ligado? E ele colocou o Sérgio Moro lá no Ministério da Justiça justamente por causa disso. A Porque ele era popularidade do Sérgio Moro também. né? Exatamente. Então ele colocou. Aí, enfim, isso aqui é um assunto de Bolsonaro ele vai depois. falar. Ele vai falar depois. Se fosse o Tiririca fazendo a Mas denúncia a do vergonha- Lula, tivesse a A popularidade vergonha do é. Sérgio Moro, ia botar ele lá. A vergonha foi os réus investigados da Lava Jato, os deputados réus da Lava Jato, fazendo um inquérito de moralidade por 8 Sérgio horas de Moro, Sérgio Moro, mano. Mano, isso daí é escancarando internacionalmente. Você, Brasil, é uma piada. Você, Brasil, é uma piada. Você tá pegando um juiz que mais conseguiu prender, junto com a Força Tarefa, o maior número de corruptos dentro da política brasileira,
que é conhecido internacionalmente como um dos países mais corruptos do mundo, dentro do Estado, tá ligado? Você tá mostrando que você não é um país sério. Você assistir isso daí, tá ligado? É vergonhoso. Um monte de gente ladrão, que roubou, que é envolvido com um esquema de corrupção, que é envolvido com a época do Petrolão, a galera do PSDB, PT, galera fazendo um inquérito com o cara e tipo... eu vi algumas partes, dizem a galera, porque eu não tenho condições de assistir 8 horas seguidas de um negócio desse, mas eu vi algumas partes na época e eu lembro que a resposta de Sérgio Moro, eu não vou dizer que ele tem como responder 100% ou que eu fiquei satisfeito com aquela conversa 100%, mas eu vou dizer pra você que eu me agradei um pouco com a resposta dele, do ponto de vista da defesa dele, porque ele deu uma resposta, tipo assim, ó, a conversa aconteceu há mais de 4 anos atrás, no começo das investigações. Essas conversas aconteceram lá, em 2016 mais ou menos, que tinha rolado, né, 4 anos antes. Então o que acontece? Essas conversas aconteceram lá atrás, 2015, 2016, eu não tenho como lembrar de todas as conversas que eu tive, eu não tenho como lembrar. Eu conversava com muita gente todo dia. Segundo, aquele não era somente o meu celular pessoal, era o meu celular do trabalho. O que significa que os hackers, eles não invadiram apenas um celular pessoal meu. Eles invadiram um celular que continha informações... Dele da família. Não só da família. Continha informações do Distrito Federal. Continha informações de sigilo, informações que não poderiam sair sigilo assim... federal. Ultra sigiloso. São coisas sigilosas. De casos, tá ligado? De investigação da própria Lava Jato, tá ligado? São coisas que não pode sair assim, em público, tá ligado? Não pode sair. Coisa do governo federal, eu esqueci o nome que fala, gente. Ô, velho, eu tenho uma merda com a minha memória que eu fico com raiva. Enfim. Mas tinha coisa sigilosa que não podia sair assim, tá ligado? Que não era do trabalho dele. Era um telefone de trabalho, não era um telefone somente pessoal, tá ligado? Então não era uma coisa que esses hackers, porque tem gente que trata esses hackers como se fossem os salvadores da pátria. Ah, claro. Que trata esses hackers como se fosse a galera do... Porra, esses hackers exporam o monstro Sérgio Moro, o caçador, o perseguidor do nosso Lula, o perseguidor do nosso Deus Lula, e não sei o que não, tá ligado? Não foi isso, tá ligado? Os hackers, eles cometeram um crime hediondo, invadindo informações sigilosas do Estado, tá ligado? E assim, eles têm que ser julgados de forma como tá. Estão sendo julgados, na verdade, né? Foram encontrados. Quando estão sendo julgados. Quando pegaram ali a ligação de Lula com a Dilma, como é que é? Tchau, querida. Você lembra dessa época? Sim, a galera, os petistas ficaram loucos, loucando. Isso é quebra de privacidade, que isso? Os caras estão conversando. O que aconteceu assim... Quando fizeram com o Moro... Ai, não. É verdade. Certo, não parei pra pensar nesse negócio daí, Nossa, não. que absurdo. Ele tá vendo aí? Assim, Ele tá vendo aí? Hipocrisia. Mas é sempre assim, mano. Sérgio Moro errou nisso daí. Mas é um erro que, na minha opinião, é aquela conversa. Lula é um réu comum? Não, óbvio que não. Um cara que conseguiu durante o seu... 8 anos. O cara que conseguiu colocar num total indicação pessoal. Porque Dilma, ela fazia tudo que ele pedia. Não, Dilma sempre foi uma marionete. Marionete. Dilma não tem condições. Uma pessoa que faz o discurso da mandioca lá na ONU não é um presidente que pensa realmente sozinho. Muitas das diretrizes ali vinham do próprio Lula. Então o que acontece? Um cara que conseguiu colocar 7 ministros do STF. 7. Durante o período de poder dele. E isso eu incluo na época do governo Dilma. Esse cara não é um cara comum. Esse cara não é um cara que comprovadamente institucionalizou um gabinete dentro da Petrobras. Ele e o partido dele. Tá ligado? Isso daqui é questão de prova. As provas apontaram isso. As provas. Essas provas que estão sendo ignoradas, que a galera só tá focando no processo. O mérito, lembra que eu falei que eles ignoram completamente o mérito e só focam no processo? Sim. Pronto. O mérito é justamente isso. O mérito é tão inquestionável que nem o próprio Supremo Tribunal Federal questiona o mérito. Eles não questionam as provas. Eles não questionam as fotos que tem no sítio Atibaia. Eles não questionam as fotos do triplex, os documentos, as incongruências de data, mês que não tinha mês 31, tinha mês 31, tá ligado? Uma confusão, como tá acontecendo agora com a Convaxin, na CPI da Covid. Fez um sigilo aí, né? Na verdade, ele basicamente criou uma rede... Sigilo contratual. Exato. E ele basicamente criou uma rede...
uma rede, né, dentro durante o seu governo, que, pô, mano, é aquela comparação. O julgamento lembra muito da época do Al Capone. É um cara que ele nunca vai ser pego por todos os crimes que ele cometeu. Nunca vai ser pego. Então, quando você encara a Lava Jato como uma força-tarefa, um grupo de juízes, um grupo de promotores, um grupo de investigadores, um grupo dentro da Polícia Federal focado em caçar e pegar esses corruptos, inevitavelmente você vai ter essas conversas. Inevitavelmente você vai encontrar esse tipo de conduta. Mesmo que em um caso isolado, seja uma parada que você fique, pô, não é legal um juiz conversando com um promotor. Mas quando você vê o contexto geral e você vê que não é algo comum, não é algo que, por exemplo, as leis brasileiras vão alcançar nunca. Nossas leis são muito atrasadas. Nosso Código Penal dos anos 50, cheio de reforma picotada no meio do caminho. E tem coisa que nem a galera não quer nem criar lei, pô. Tem coisas que não são nem discutidas no Congresso, porque são ditas como impopulares. Ou então porque não são interesses dele, porque vai piorar a situação para eles. Então você entende como é a situação nossa. E aí quando aparece esse grupo que tem, de certa forma, essa liberdade, você entende, por exemplo, essas barreiras, né? Você entende, por exemplo, porque... Você entende mais ou menos, por exemplo, porque... Pô, esqueci, velho. Eu tenho essa mania, velho. Me lembra aí. Eu tava onde? Me lembra aí, velho. Cara... Que foi, Papos? É conferir porque tá filmando. Não, tá aqui. Pode voltar. Tá filmando. Hashtag traumas. Traumas. Tem que ir pelo menos 1 ou 2 vezes lá, né? Cara, Sim, mas eu tava falando de quê, man? Com relação a Lava Jato. A Lava Jato. Sim. Ah, entendi, lembrei. E aí você entende o porquê, por exemplo, o Sérgio Moro, ele tomou aquela tapa, saiu do poder judiciário, saiu da sua vida como juiz, como acadêmico, e decidiu ir, por exemplo, para se tornar um ministro da Justiça. Porque ele sabia dessas limitações que a nossa legislatura tem. Tanto, isso é verdade, que ele criou esse pacote de crime. Pacote de crime, por exemplo, que fez coisas que na concepção social são coisas óbvias. Por exemplo, milícia é organização criminosa, mas não é tipificado como organização criminosa no Código Penal. É relativizado. E você pode relativizar numa conduta se você não tem lá tipificado. Sem voltando. Então o Sérgio Moro foi um cara que encontrou as limitações, ele foi pro governo, não foi pra apoiar Bolsonaro, não foi pra apoiar não sei quem. Ele tinha interesse de modificar. E você sentiu isso a partir da hora que você viu uma queda recorde de homicídios no ano dele. Queda recorde, mano. Caiu absurdamente a criminalidade na gestão dele. E mas foi antes da pandemia. Se tivesse todo mundo tivesse fazendo tudo certo, como que estaria o Brasil hoje, né? Não tivesse vindo a popularidade do mito ia estar lá em cima, lá, mano. Mano, deixa eu... Preferi mesmo se ele tomasse impeachment, batesse de frente lá, eu falei isso já, né? Era mais digno ele bater de frente com o sistema e tomar um impeachment. Exato, e renunciar, talvez, Aí ele joga a merda no ventilador. Exato. Deixa pro povo, povo. Exatamente. Então foi isso que aconteceu, tá ligado? Então, essa é a minha visão com relação ao Sérgio Moro, tá ligado? E voltando pros hackers. Independente do que você acha dos hackers, se o The Intercept se comportou certo ou errado pra você, independente, o fato é, essas coisas saíram, é uma acusação séria e a gente só teve certeza de que aquilo ali era verídico porque o próprio Sérgio Moro falou que essas provas possivelmente sejam verídicas. Ele próprio falou, ele só ficou sabendo por causa disso. Por quê? Porque não teve perícia, mano. O que foi que aconteceu na época? O The Intercept ficou meses com essas conversas, a Polícia Federal pedindo as conversas verdadeiras para poder investigar, só que o Greenwald, a galera, sabia que aquelas provas foram conseguidas de forma o quê? Ilegal. E que alguém ia dançar. E envolvia nome de muita gente, envolvia o nome de Manuela Dávila, envolvia nome de tipo Gregório do Vivier. Tá ligado? Envolvia nome de uma galera aí, tá ligado? Que um passava com... você pode falar com não sei quem, que você pode falar... Aí passava contato pra Greenwald, aí Greenwald conversava com os hackers. Teve uma galera aí que colaborou nessa... Eu lembrei disso agora, velho. Lembrou, não foi? Tem uma galera aí que tava envolvida nesse negócio desse... Tanto que isso daí... E aí baixaram a poeira depois. Exato. Tanto que esse negócio daí serviu até pra poder inocentar o Greenwald. E tirar o Greenwald, sendo que o Greenwald conversou diretamente com os hackers. Foi. E o Greenwald pediu
pediu, ó, você faz aí, o que vocês vão pegar, mas basicamente ele falou que não ia compactuar, digamos assim, com o negócio. Tinha lá um negócio lá que ele usou pra poder, mas enfim, velho, não importa, você conversou com os hackers diretamente, não foi, tá ligado, como se tivesse uma ponte e tal, e você adquiriu de forma ilegal, e você sabia que era de forma ilegal. E a Polícia Federal pegou, tanto que depois que a Polícia Federal pegou essas conversas originais, o que foi que aconteceu? A perícia constatou o seguinte: essas provas, elas não são nem verdadeiras nem falsas. Essas provas são impericiáveis. Tô ligado. O que é impericiável? O nome já deve dizer. É impossível de determinar se são verdadeiras ou falsas, porque passou muito tempo na mão de um terceiro, que foi o Greenwald do Intercept, passou muito tempo na mão dele, e por ter passado tanto tempo na mão dele, essas provas não tem como saber se houve modificação, se houve alteração, tanto que eles encontraram nas conversas horários repetidos, tá ligado? Mensagens que apareciam no mesmo horário, mas que o horário já tinha passado, tá ligado? Como se tivesse copiado e colado pra poder mudar alguma coisa. A parada foi bem forjada. Peraí, essa parada foi daquela página, né? Que a galera tava dizendo que era fake, né? Não era naquela página? Que estavam dizendo que foi... Que foi fake? Que a página era fake. Não é isso, não? Não sei. Eu sei que Sérgio Moro, ele falou assim, se ele é verdadeiro ou falso, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o que foi que eu conversei nisso tudo daí. 100% não tem. É humanamente impossível. Eu não lembro o que eu conversei semana passada no WhatsApp, tá ligado? Não tenho como lembrar. Essas conversas nem devem existir mais no meu celular. Porque o Telegram, ele tem essa nuvem infinita que, por exemplo, você sai e volta do Telegram, o Telegram continua lá. Não é isso? É. Então o Telegram fica lá. Então o hacker foi no sistema do Telegram, tá ligado? Deu esse problema aí, tá ligado? E aí o negócio é que eu não tenho uma dessas conversas, eu não tenho como saber se é verdadeiro ou falso, mas se forem verdadeiras, não existe nada lá que inocente o Lula. Foi isso que ele falou. Diga essa frase mesmo. Não tem nada lá que inocente o Lula, que diga que o crime não ocorreu. Tá ligado? Que impeça, digamos assim, que esse crime não foi cometido, que houve né, no caso, falsificação de prova. Não houve isso, não tem nada nessas conversas que comprove isso. Sacou? E mesmo se tivesse, elas são impericiáveis. O que foi que aconteceu? Integrantes do Supremo Tribunal Federal, encabeçados pelo Gilmar Mendes, iniciaram a suspeição do Sérgio Moro. E a suspeição de Sérgio Moro culmina em que todos os casos, em que no caso o Lula, aí eu já vou entrar na outra, que no caso o Lula, ele foi parcial. E se ele foi parcial no caso Lula, formalmente aquele julgamento foi ilegal, injusto, ilegal não, mas foi injusto, ele não poderia ter ocorrido, tá ligado? Não tem validade aquele julgamento. E se aquele julgamento não tem validade, até esse momento era inocente, a instância que foi julgada por ele não validou, é inválida. E aí o que acontece? Você ignora completamente o mérito com isso daí. Só que qual foi o lance? Eles não tinham maioria no Supremo Tribunal Federal. Eles não tinham maioria no Supremo. E aqui a gente vai começar o assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? A gente falou tá falando com relação ao PT, e é a frase da Gleisi Hoffmann, né? E a gente vai falar da manifestação de 7 de setembro. As pessoas devem estar se perguntando, o que tem a ver esse assunto com a manifestação de Bolsonaro agora de 7 de setembro? O que tem a ver? Hoje em dia tudo se conecta. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Então, a suspeição de Sérgio Moro, ela ocorreu na época que saiu as conversas. Começou o debate. O argumento desses juízes, dos ministros do Supremo, inclusive do Gilmar Mendes, era de que as provas estavam, com o nome, disseminadas popularmente. E que por isso já abriria uma discussão sobre a suspeição do Sérgio Moro, no caso Lula. A suspeição do Sérgio Moro como juiz e a anulação do caso Lula, por conta da parcialidade de Sérgio Moro. Só que não havia provas o suficientes para fazer a suspeição de Sérgio Moro ou anular o caso Lula, porque não havia, com relação ao mérito, justificativa para anular. Eles não conseguiram. O que foi que aconteceu? Eles buscaram de outros caminhos. Quais foram os outros caminhos? Os outros caminhos foi através da formalidade do julgamento. O julgamento não devia ter acontecido em Curitiba, porque a instituição de Curitiba, o Poder Judiciário de Curitiba, não tinha competência para poder julgar
o Lula, só o do Distrito Federal, porque na época ele era presidente da República quando aconteceram os crimes. Só que essa pasta ficou sentada, ficou embaixo, engavetada, porque eles não tinham maioria no Supremo, faltava uma assinatura. E essa assinatura estava em xeque porque quem se recusava a assinar e a concordar, a dar o voto, né, para poder começar esse Flavinho. Não. O voto que faltava era do Celso de Mello. O Celso de Mello já estava prestes a se aposentar. Foi o primeiro que se aposentou no passado. Foi. E aí ficou aquela coisa. Por que será que em 2020, 2 anos depois, um ano e pouco depois, começou-se novamente a discutir sobre a suspeição de Sérgio Moro? Por quê? Cara, eu achei que vocês estavam falando da lavatória. Não, na lavatória não Não, tem já coisa. vi interesse... Esse assunto é pesado, por isso que eu falo, é muito conteúdo, Pivete. Eu vi Ele a vai ter vocês estão Bolsonaro, falando talvez, já? da lavatória. Da lavatória. A assinatura que faltava era do Flávio, né? Não, isso aí é da lavatória. Isso aí é isso outro que eu assunto falo. também. Mas, com relação ao Supremo Tribunal Federal, por que eles não tinham pessoas suficientes para poder apoiar a suspeição de Sérgio Moro? Por que eles não tinham pessoas suficientes no Supremo Tribunal Federal? Porque Celso de Mello era contra a suspeição de Sérgio Moro. E o que foi que aconteceu? Ele se aposentou. Quem é o presidente da República em 2020? Jair Bolsonaro. E ele indicou quem para o Supremo Tribunal Federal no lugar de Celso de Mello? Cássio Nunes. E Cássio Nunes deu a favor. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Depois Celso de ele Mello votou contra, depois ele votou a favor, não foi? teve eu não lembro do processo inteiro, tá ligado? Mas quando ele votou contra, já tinha maioria. Já tinha a maioria. Já tinha maioria, ele, não vou votar. Foi um teatrinho. Um desse, teatrinho, lá é muito teatro. Lá é muito teatro, você vê. É isso que Eu não tenho tava saco querendo pra dizer. assistir nenhum dos julgamentos deles, porque é vergonhoso. Eles passam 2 horas falando, blá blá blá. blá. Mano, o Barroso conversando com o bispo. O Barroso conversando com o bispo. As conversas de Sérgio Moro, Barroso falou, mas bispo, as provas são impericiáveis, bispo. Você está utilizando provas impericiáveis. Eu li o que ele falou isso. Você está utilizando provas impericiáveis Mas- para poder julgar um homem. E ele falou, mas é disseminado popularmente. É o suficiente para nós debater. O cara tá pegando prova que não é verdadeira, prova que é impericiável, prova que legalmente não pode ser usada por nenhum juiz concursado. Agora só porque os poderosos do Supremo Tribunal Federal podem fazer o que quiserem, tá ligado? Os caras pegaram provas impericiáveis para poder favorecer um homem. Porque podia ser qualquer um no lugar de Sérgio Moro. Qualquer um que tivesse coragem para fazer o que Sérgio Moro fez, poderia estar no lugar dele. O problema não é Sérgio Moro, é quem eles querem favorecer. É quem vai concorrer a 2022. E é descarado esse apoio. É descarado isso daí. Tá ligado? Escancarado. Você já percebe a porcaria, tá ligado? E o pior de tudo é que você tem um presidente da República que se elegeu prometendo combater a corrupção com um discurso primordialmente antipetista, que tem apoiadores atualmente que se autodeclaram antipetista e colocaram um cara que favoreceu o PT, que favoreceu o Lula. Lula que eles não conseguem provar com as provas que tem do caso, de que Lula é inocente. Eles precisam utilizar formas circunstanciais, processos, eles precisam criar uma nuvem, tá ligado? Formas laterais, tá ligado? Só no Brasil uma merda dessa acontece, mano. As provas serem menos importantes do que a formalidade. Só isso, só no Brasil uma merda dessa acontece. É triste, tá ligado? E aí o que acontece? As manifestações de 7 de setembro, vocês podem introduzir aí, eu falei pra caralho já. Vocês podem introduzir aí o que é que vai ser essa Dá uma manifestação de 7 de bolada na setembro. cerveja aí. Quem pega é mais. A manifestação de 7 de setembro é a favor de Bolsonaro, né, das pautas que ele defende. E principalmente contra o STF. Né? O 7 de setembro, ele é uma data simbólica, por quê? Porque representa o dia da independência da nossa nação. Não é isso? É. Tô errado? Não, né? Certíssimo. Então certo. Quando você vai, aproveita... Porque assim, por que eles escolheram o 7 de setembro? Porque é ali o desfile dos militares, né? Tem ali o desfile Tem, das é. Forças Armadas. Esse simbolismo que É simbólico. lógico. É Claro que simbólico. é. Eles escolheram justamente por isso. Mas
assim, pra mim não faz muito sentido você... Você... É um dia que você se comemora todos os anos a sua independência, a sua liberdade. Tá falando, que eu vou olhar ali. Não faz muito sentido você fazer isso e fazer uma manifestação no mesmo dia, se aproveitar dessa simbologia Sim, que tem dessa tradição, sim. você se aproveitar disso para você usar para você apresentar pautas partidárias Que não é nem partidárias. e que vão contra os princípios do 7 de setembro. Porque o 7 de setembro você queria a independência, Sim. a liberdade. Sim. Você está lutando pela intervenção militar. Não deu certo a bosta do voto impresso, agora os caras vão apelar. Sim. Vão pedir a porra da intervenção militar. E aí o que vai acontecer? A gente sabe que Bolsonaro ele não tem uma... Não é uma pauta clara, não é uma pauta óbvia, isso tem que deixar claro. Essa pauta daí que Mas, bicho, eles vão eles vão falar que eles defendem isso. A gasolina tá R$7. A gasolina já é um outro A gasolina podcast. tá R$7. O dólar disparando o tempo todo. Vão comemorar o quê, bicho? 7 de setembro só o dia da independência? Não. Se eles estão marcando uma manifestação, eles vão defender algo. E possivelmente, provavelmente, como você mandou dizer, vai ser uma possível intervenção. Claro. Sim. Um possível... Que vai contra... Uma clamação por isso, né? Que vai contra os princípios de liberdade, de liberdade do 7 de independência. setembro. Que a independência ela vem junto com a defesa das instituições. A liberdade ela vem junto com essa visão de que você precisa defender o seu país como ele tá ligado? Não que o Brasil está certo do jeito que ele tá, mas o que eu quero dizer com isso na situação que o Brasil, Portugal... Não é o caminho certo, é isso. Que Portugal mandava no Brasil, que o Brasil era colônia de Portugal. Sim. O Brasil não tinha a autonomia. A partir do momento que ela se torna uma nação independente, depois ela se torna uma federação. Sim. Não é isso? Você quebra essa como é que eu posso dizer? Essa corrente, né? Essa prisão, essa dependência. Você tirasse 200 quilos das costas e aí você vai propor uma intervenção militar que a gente não porque assim, o gado é foda, bicho. Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Pô, bicho, nem todo chefão lá das Forças Armadas respeita Bolsonaro. Gosta dele. Tem isso também, né? A prova disso que os caras pediram demissão. Em massa, foram os 3 líderes Imagina, importantes cara, qual o respeito que esse cara tem? Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ainda mais, eu acho que minha opinião, eu acho que não vai dar. Essa manifestação do voto impresso que estava bem engajada pro lado de lá deles, que é pela liberdade, pelo voto impresso, não deu nada. Não deu nada. Eu acho que vai flopar também essa manifestação. E olha que ele comprou o centrão todo. Vai dar. Gado é foda, gado vai. Gado vai. Você vê a motociata lá que teve, a maior que teve. Não foi em São... Não sei se foi em São Paulo. A maior motociata deles deu aqui, ó, 6 mil, 7 mil pessoas, foi. Que apoio que esse cara tem, brother? Que apoio que esse cara Eu tô tem? bem curioso pra ver se Isso. O 7 de setembro. O 7 de que setembro. vai acontecer O 7 de setembro. coisas E mirabolantes. quem garante que se der um golpe militar é um mito que vai ficar É porque essa manifestação de 7 de Peraí, setembro. pô. Essa manifestação de 7 de setembro é uma manifestação que pra eles é simbólica e pra eles é importante. Justamente porque ele vai definir a força que o presidente está. Porque, segundo eles, essas pesquisas feitas por instituições esquerdistas não estão com nada, que elas não estão falando a verdade. Mas estão crescendo. Estão crescendo por causa dele. O PT não era mais... O PT era morto, mano, em 2019. Você não lembra aquele meme que o PT foi fundado em 1980. Sim. Você não lembra aquela cova que
que fizeram lá, PT 1980-2018. Sim. Era pra acabar ali. Ia existir o partido, mas ali era cova. Era Exatamente. decadência. Ia se acabando, né? Ia se acabando, era certo. Uma hora ou outra ia acabar. Tanto que as forças, em 2020, você viu que as forças de esquerda eram partidos que eram coligados com o PT, mas que não tinha a mesma força que ele tinha. Pesquise aí, Google serve pra isso, pesquise aí como foram as manifestações do Fora Bolsonaro. E a bandeirinha lá, Lula 2022, o pessoal sempre aproveita pra passar essas Manifestação merda, né? vermelha, pivete, vermelha. De uma galera hipócrita, eu falo mesmo, de uma galera hipócrita, porque se o cara passa um ano inteiro no meio de uma pandemia dizendo que não é pra aglomerar, dizendo que o presidente é genocida, dizendo que o presidente faz atrocidade, que as decisões do presidente são... Que eu concordo, não é dizendo que eu não concordo, eu concordo que o presidente fez muita merda, que o presidente tomou decisões equivocadas, que o presidente fez muita besteira, tá ligado? Mas eu não vou pra rua na manifestação sem tomar minhas 2 doses de vacina. Pois é, mas Tá ligado? eu acho uma hipocrisia É também. hipócrita pra caralho. Porque o pessoal olha e fala assim, olha como esse povo vai lá saudar o mito. Mas vai lá e tá com bandeira do Lula lá. E não, é pela educação. Eu vi muita gente postando no Instagram dizendo que era... esse presidente é tão incompetente que foi forçar obrigando a gente a se manifestar no meio de uma pandemia. O vírus é pior do que... Como se o presidente é pior do que... o presidente, o filho da puta, não vão na manifestação de vocês. Eles falaram que o presidente, se as pessoas vão à rua, é porque o presidente é pior do que o vírus. Tá ligado? O presidente é o pior que o vírus. Pior que o vírus é o caralho, pô. Você acha que o corona vai deixar de matar porque vocês estão de máscara lá? Estão com álcool em gel na mão? Não tem só... dois errados não fazem um certo. Exatamente. Os bolsonaristas, eles foram lá, aglomeraram, tá errado o mito lá, tirando a máscara, dando bolo pras pessoas, deixa eu pegar em você, não sei o quê. E no outro lado, os caras o mito como é que é? O presidente é pior que o vírus. É o que a gente conversou até que vai sair um podcast. Aí vai lá e vai pra UTI depois. Sim. Não é só o jovem que foi lá, né? Nem pra dizer, foi jovem, né? Mesmo assim, né? Não Sim. se sabe, né? Não se É sabe. um tiro no escuro. Você vai lá... Ainda é arriscado. Antes não reclamasse, né, pô? Vai pra manifestação. Nossa posição. Vai pra manifestação aí, vai pra porra de uma manifestação. A oposição. Agora não fica criticando o outro lado, porque você faz igual. Exato, pô. mano. É a mesma merda. A idolatria é igual, a defesa é igual. Porque se você critica... Por exemplo, é aquela conversa que a gente já teve também, pessoalmente. O petista que aponta pra o bolsonarista... E diz, você apoia um presidente corrupto, você tá cheio de prova aí. Você é hipócrita, irmão. Você é hipócrita, porque você vê o que aconteceu com o PT, você vê, por exemplo, como a Glaze fala, o Glaze falou o quê? O PT tem condição moral pra discutir sobre corrupção. A Glaze falou isso, mano. E tem gente que aplaude uma merda dessa. Porque o PT já era pra virar piada, pô. Virar meme os caras de lá. velho. Virar piada. Mas não vira coisa séria. Eles estão se reestruturando, graças ao mito. Exatamente. O mito fez Falei tudo que o quando PT mídia, queria. não vira Fez notícia. tudo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Quem diria que Aí tu falou certo. O quê? Lula na última... Porque eles odeiam friamente ditadura, né? Fascismo. Chama ele de fascista, chama ele de um monte de Mas coisa. que ele regulamentar os meios de falam agora, comunicação. cadê? Mano, Lula falou isso. Regulamentação. Cadê? Democratização. Cadê a Democratização agonia na do rede cacete, social, pô. no Instagram, perguntando, É botando? Que democratização do absurdo. cacete. Que Porque se absurdo. Bolsonaro fala um negócio desse, tava lá o Mídia Imagine Ninja, você... todo mundo recompartilhando lá. É isso que eu falo, gente. Mídia Ninja quebrando Nós tabu. temos Bolsonaro, fascista. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, pô. Exato. Nós temos um problema, mano. Porque Qual o problema de criticar o cara? Nós temos um problema, Pedro. Não chore não. Não vai chorar não, pô. Vai ficar puto com os caras desses, pô. Não, ó, É que não dá pra o entender, que, não, o que me deixa revoltado é justamente isso. Esse aqui é o momento, só rapidinho, esse aqui Diga. é o momento de não ficar louco com as coisas que... Porque é piada, eles riem, é como se você estivesse numa porra de uma sala acorrentada, você não pudesse fazer nada e o pessoal na sua cara o tempo todo, como se fosse Exatamente. palhaço, porra. É exatamente isso. Mas a gente tem esse problema justamente isso. A oposição, ó como é confuso isso. Nós temos a esquerda, o PT, eu não vou falar esquerda, eu vou falar PT. Nós temos o PT,
tá ligado? Nós temos o PT, e esse PT precisava ser combatido, justamente por conta de todos os erros que ele cometeu. Aí a gente elege um cara que promete integramente de que vai fazer isso. Ao longo do seu governo, ele falava uma coisa e fazia outra, falava uma coisa e fazia outra. Falava em combate à corrupção, acabou com as diretrizes de Sérgio Moro, fez com que o cara saísse difamado, o único cara que conseguiu bater de frente com o PT, tá ligado? Quando foi o julgamento quando estava se decidindo a prisão em segunda instância, Bolsonaro ficou calado, Bolsonaro apagou o tweet dele, apagou o próprio tweet com relação à defesa da segunda instância, tirou, tá ligado? Que é uma pauta, o próprio Sérgio Moro falava naquela época, é um retrocesso ao combate à corrupção, a acabar com a prisão em segunda instância. É um retrocesso ao combate à corrupção. É impossível você prender todos esses caras. Esses caras têm dinheiro suficiente pra ficar recorrendo infinitamente. Vai ficar recorrendo. Tá ligado? E recorre até pra escrever, como aconteceu agora com o Lula. Você já acha que demora pra um safado desse ser preso? Imagine com uma instância extra. Exatamente, milhares de Imagine instâncias com essa extras. porcaria aí desse juiz de garantias que o mito... Exatamente. Mito sancionou que... senão eu levava impeachment. Tudo dele leva impeachment. Eu falei que era mais honrado o cara levar um impeachment no primeiro ano de governo por causa de uma merda dessa. De ser contra... É mais honrado. E aí vai ficar nessa porra aí, porque ele botou um petista, né, esse Cássio Nunes aí, vai botar um outro puxa-saco. E é aí que... É o Dias Toffoli 2. Exato. E é isso que eu tava falando. Qual é a relação da manifestação de 7 de setembro com Lula? Qual é a relação do 7 de setembro com Lula? Você que é bolsonarista, você pode até pensar que não existe. Mas é tudo faz sentido. Porque o cara vai pra 7 de setembro... Não, porque se o Lula vai voltar ao poder se não tiver Bolsonaro no poder. Pô. Mas é isso que eu tô... E é pior do que isso. Uma das principais pautas do 7 de setembro é o impeachment, se eu não me engano, do Alexandre de Moraes. E de alguns ministros, eu acho. Também, pode ser É uma dessas pautas. E agora o presidente e os bolsonaristas estão tudo aqui. Não, nós precisamos ser combativos com o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos ir contra o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos realmente mostrar força com relação a isso. Tem gente dizendo que vai acampar na frente até os caras ser impeachment. E o caramba, quatro. E tem gente dizendo que vai invadir o Congresso, que vai invadir, tá ligado? A corte. Que vai invadir. E calma, a pior não é isso. O pior que me irrita é justamente esse. O cara tá chegando agora dizendo que vai resolver essa merda toda que tá rolando com o Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo bosta, tá ligado? Junto com o filho dele, articulou pra poder acabar com o CPI da Lava Toga. Pra poder favorecer o filho. Faltava uma assinatura. A única CPI, desde a redemocratização do país, a única CPI que teve coragem de questionar o Supremo Tribunal Federal. Os caras acabaram com essa CPI, mano. Foi a única vez. E é isso que a gente vai falar sempre, mano. É isso que a gente vai falar sempre. Você acha mesmo que Bolsonaro é contra o Supremo? Que o Bolsonaro tem alguma força contra o Supremo? A gente tinha, o povo teve oportunidade. Nas eleições de 2018, nós estávamos com tudo. A CPI estava pronta, só precisava das assinaturas. Bolsonaro recebendo Dias Toffoli lá de camisa social, camisa... Todo mundo à vontade, dando risadinha. Não, e o argumento é, não podemos... Não podemos abalar a conversas entre as instituições. As instituições precisam conversar. Agora precisa conversar. Você tá indo pra lá, pra 7 de setembro, fazer uma manifestação. O cara quer fazer uma manifestação aí pedindo um impeachment e quer conversar, pô? Exato, não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Cara, não faz sentido o discurso. É uma coisa louca. Os caras não. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma coisa fala. Os caras não seguem mais uma linha de congruência. A lógica, perdeu a lógica. Acabou. E o negócio é esse, e a galera tem memória curta. Mano, você acha que não tem nada a ver as decisões que Bolsonaro tomou com a soltura do Lula? Não apoiar a mudança, não apoiar a mudança da prisão em segunda instância, juiz de garantia. Você acha que o Lula tá lá se favorecendo com o quê? Você acha que o Lula tá se favorecendo com o quê? Carlos Bolsonaro ele pediu desculpa ainda, porque ele defendeu a prisão em segunda instância. Fizeram ele pedir desculpa. Teve isso também, não foi? Fizeram ele pedir desculpa. Eu sei que teve o tweet do Bolsonaro que apagou, tá ligado? Foi esse mesmo. Foi esse, não foi? Teve isso. Qual foi outro favorecimento com o juiz de garantias, que foi favorecido pro Lula, que também tá sendo usado pro filho do Bolsonaro, tá ligado? E agora, nós temos o Cássio Nunes, que tirou de volta a pasta que era a suspeição do Sérgio Moro, e pior,
E pior, tem detalhes que as pessoas não conversam, que as pessoas que ficam nessa alienação de Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, e não pensam realmente como um todo, como um sistema inteiro, como pessoas que estão articulando para benefício próprio de poder, as pessoas que não percebem isso, eu deixo bem claro, naquela época que ia ter a suspeição de Sérgio Moro, estava se discutindo a suspeição de Sérgio Moro não só com relação, porque a suspeição de Sérgio Moro, ela acarretaria no fim da Lava Jato. No fim, basicamente, de todos os julgamentos que passou pelo Sérgio Moro. Que foi maioria, mano. Que foi maioria. Ele basicamente ia ter a soltura de todo mundo em massa. De Eduardo Cunha a Zé Disseu, irmão. Ia ter a soltura em massa. Acho que não sei se foi julgado por Sérgio Moro. Mas Zé Disseu, a galera toda, todo mundo André ali. Mendonça foi pedir apoio como é o nome dele? Foi pedir apoio de José Disseu. José Disseu. Então, quando é Zé Disseu que falou em 2018, a gente tem que lembrar sempre que a esquerda ia tomar o poder e não ia ser pelas eleições. A esquerda ia tomar o poder e não ia ser pelas eleições. Esse José Disseu aí tá caduco, se fudeu. Achando que o cara... Agora a gente vê, né? Um cara que foi a mente por trás do mensalão. O cara que foi a mente por trás do mensalão. Esse cara ele vai falar um negócio desse e você acha que ele não tá falando sério, porra? Não só o mensalão, cara. O cara era do Foro de São Paulo. De tudo, irmão. Eu tô falando. De tudo. Aí o que acontece? Você acha, cara? O que eu tô querendo dizer? Bolsonaro, aí chega Bolsonaro, aí você quer chegar pra mim, o que Bolsonaro tem a ver com isso? Bolsonaro, ele basicamente, pra poder proteger tudo aquilo ali que ele tava querendo proteger, que você já sabe, que a gente não pode ficar expondo assim, porque às vezes pode até acusar uma pessoa e aí... tem esse negócio de processo, né? Tem esse negócio aí. Imagina, aí já tá sendo usado, tá fazendo até que a gente... Vai ter alguém que vai parar pra ouvir a gente. Mentira, Gastão. Mas... Cara, pelo menos ele fica com consciência limpa, né? Consciência limpa, estão fazendo alguma coisa, né, Bivete? Que a revolta é grande. Coisa, né? A revolta é grande, a revolta é grande. Porque, bicho, a gente tinha... Então você, o que adianta você pra manifestação de 7 de setembro? O que adianta você apoiar uma merda dessa? E em defesa do presidente? Quais são as diretrizes que o presidente fez que impediu isso tudo acontecer? O PT tava morto, voltou justamente por conta das suas ações. Tá ligado? Seja... antes. Exatamente. A CPI da Lava Toga, que foi a única forma de você acabar com o Supremo Tribunal Federal do jeito que ele está agora, de forma institucional, de forma constitucional, de forma legal, não revolucionária. Você quer se chamar de conservador e está querendo invadir, apoiando pessoas a invadir o Congresso? Tem pessoas aí querendo invadir o Congresso, pessoas que não vão sair da porta do Congresso até o juiz ser impeachmentado. Não tá vendo que isso não existe, mano? O que invadiu o Capitólio lá no Estados Exato, Unidos. pô. Loucão, mano. O cara vestido de viking lá. Mesmo nível. Mas chega nesse nível de meme, irmão. Chega nesse nível de meme. E do que revolta esse negócio da situação de toda essa hipocrisia é que justamente você tá assistindo um cara que foi preso, um cara que foi condenado. O cara conseguiu anular tudo do ano passado pra cá. Isso foi a convocação de um juiz pra isso. O juiz que ele colocou lá e pediu desculpa dizendo não, foi um erro. Foi um erro colocar Cássio Nunes. Na próxima eu acerto. Na próxima ele vai e bota André Mendonça. Ele falou isso, né? Ele pediu desculpa, irmão. Certo, tá ok? E acabei com a Lava Jato, sabe por quê, Citos? Porque não tem mais corrupção no governo. Não tem mais corrupção no governo, meu amigo. Tá ok. Isso que dá raiva, meu gente. A linguinha presa. PF, falei prato feito. Ô, cara! Ô, cara. Não, aí depois ele ainda volta. Não, eu falei PF, eu falei Polícia Federal, no sentido de segurança da família. Mentira que falou isso. Bota aí depois. Não, viu? Segurança familiar. Meu Deus do céu, não acredito numa porra dessa. É um idiota, cara. E esse A gente até aturava, velho, a idiotice dele, porque ele era um único sabia, candidato. Ele era um único candidato. Mas ele falava, ele era sincero, pelo menos. Falava, eu não entendo porra nenhuma, mas eu sou um cara bem intencionado e vou me cercar de pessoas que entendem. Paulo Guedes, Sérgio Moro. A metáfora que ele usava era da biblioteca, que ele dizia, apesar de eu não ter o conteúdo, eu sei quais são os livros que têm o conteúdo. Então eu vou na prateleira e escolho o livro que tem o conteúdo, tá ligado? A gente confiava nessa honestidade. A honestidade era o primeiro passo. Era o primeiro passo. Coitado de Artes, quase nem falou hoje, né, Artes? Ele tá cansado, Coitado de Artes. É isso aí. Sim, velho. E você, outra coisa, velho. Eu quero ver de Artes. Não vou falar não, velho. Tô cansado disso aí já. Já tá cansado disso aí já, né? 50 minutos de áudio no WhatsApp não mudam nada. 50 minutos de trocação de áudio no WhatsApp não mudam nada. A gente tinha que fazer isso aqui. A gente tinha que fazer isso aqui, cara. Tinha que fazer um podcast. A gente tinha que fazer isso aqui, Tinha que expor, mano. Não interessa se vai ter gente que
não vai gostar, tem gente que não vai querer ver. Tem gente que vai achar que a gente tá falando maluquice. É, que a gente é maluco, cara. Não, pô, é só você jogar no Google. O que é que Cássio Nunes fez? Pesquise quem é André Mendonça. Pesquise quem é um PGR. Quem foi o PGR que o Bolsonaro colocou lá, que acabou com a Lava Jato. Perceba que o discurso, perceba, mano, que o discurso é igual, mano. Eu não tô aqui nem falando de que, Sérgio Moro é íntegro, Sérgio Moro não erra. Ele errou muito, mano, ele errou muito no processo dele. Se errou, se dane, cara. E se errou, se dane, exatamente. Errou muito, mas você perceba que o problema é o discurso. Exatamente. É a fala, a defesa. O cara que vai defender o Lula, o cara transforma Sérgio Moro como se fosse um demônio. E o cara para defender Bolsonaro transforma Sérgio Moro como um demônio. Você acha que é coincidência o discurso ser parecido? Que o discurso ser igual? E aparece caso de corrupção de um lado, aparece caso de corrupção do outro, e fica dois gados de um lado e do outro defendendo o seu precioso, seu líder messiânico maravilhoso, seu Deus, o salvador da pátria. O dólar R$10 e a gasolina R$10 E sabe qual é a pior? E sabe por que eu digo que bolsonarista numa situação como essa é pior do que o petista? Porque de petista isso aí eu espero. Porque eles já conheciam. De petista eu já espero isso. Eles são safados, cara. Eles escreviam camisa assim, meu partido é o Brasil. Meu partido é o Brasil. Eu não tenho político de estimação. Não tenho político de estimação. E agora vai pra uma manifestação. Foi um dos maiores slogans da candidatura de Jair Bolsonaro. Sim. Não tenho político. Se errar, ele que pague. Exato. Ele não falou várias vezes do filho. Do próprio filho, cara. Ele falou, se errar, ele pague. E ele fez tudo, uma ginástica ali do COAF, né? Fez todo um malabarismo mental, não, porque veja bem, os caras não estavam falando, descendo cacete em Gilmar Mendes? Estavam. Quando o Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso de Flávio Bolsonaro, os caras fizeram o quê? Nada. Não vamos falar do Gilmar, não, vamos falar do Dias Toffoli, vamos falar do Alexandre de Moraes. É foda. Primeira coisa que ele fez... O sistema é foda, parceiro. Nosso sistema, a gente tem que tirar um podcast só pra falar dessa Constituição, gente. Só pra falar dessa Constituição. É um negócio assim, você fica muito refém dos caras, mano. Você fica refém de que o cara vai ter a boa fé de se comportar. Vai ter a boa fé de que não vai fazer merda. Porque para um presidente... É uma conversa... E rezar pra caramba. Tem uma parada quem foi que falou isso? Vota e reza. Quem foi que falou isso? Que o presidente da república, ele não precisa fazer coisas boas sempre. Só basta ele não fazer merda. É só indicar um nome bom pro Supremo, é só indicar um nome bom pra PGR, é só indicar um nome bom, não precisa fazer pra ser ministro, tá ligado? Não, tivesse, é só ver uma conduta errada e impedir. Se ele tivesse indicado bons nomes, tivesse tivesse tratado a pandemia com mais responsabilidade, tivesse focado aí na reforma administrativa, na reforma tributária, nesses temas aí, pelo menos nesses 4 anos de governo, e falasse as merdas dele no Jornal Nacional, fazer cocô, faz cocô dia sim, dia não, tá ok? Não tem um problema nenhum, pode falar à vontade, suas mitadas aí, mas pelo menos você tá fazendo certo. Entendeu? Porque com o povo você fala de uma forma, lá no Congresso você faz outra. Aí do jeito que ele fala com o Jornal Nacional, com a Exato. mídia. Caguei, eu quero que ele esteja fazendo a coisa certa, porque ações falam mais do que palavras. Muito mais, muito mais. E a situação de Bolsonaro é justamente essa, velho. Então pra mim é uma grande hipocrisia, é um show de hipocrisias. É um show, é uma festa de hipocrisias. É os caras... Isso aqui que você tava dando risada que eu faço, né, Vivente? No outro podcast tava Isso aqui você dá risada. Então, uma faixa de hipocrisia. É o cara que diz agora que vai pra uma manifestação pra poder ter uma pauta que é combater as negligências do Supremo, pra poder pedir impeachment de ministro do Supremo, sendo que você teve inúmeras oportunidades legais, fáceis, tá ligado? Mais fáceis do que de pedir um impeachment. Mano, pra uma CPI você precisa de menos votos. Precisa de menos votos do que para o impeachment, mano. E vocês acabaram com a CPI da Lava Toga. Acabaram com a CPI da Lava Toga, com o trabalho de inúmeros investigadores, com o trabalho de inúmeros juízes e promotores e procuradores de uma galera aí que tava aí combatendo a corrupção de verdade. Se vocês quisessem mesmo tentar ter uma chance de derrubar os caras que estão aí do STF, a CPI da Lava Toga era a única. Exatamente. Era uma das únicas. Era a única forma e a única chance. E se você não tivesse apoio, que era uma das coisas previsíveis que a gente sabia que poderia acontecer, do Senado não apoiar uma coisa dessa,
A gente tinha mais ou menos a noção de que isso poderia acontecer, tá ligado? Uma das melhores formas que o presidente da República pode fazer é indicar bons nomes pro Supremo. O Senado não aceitou, manda outro. O Senado não aceitou, não, você não articula com Ciro Nogueira, tá ligado? Você não articula com galera dessa, tá ligado? Com Arthur Lira, tá ligado? Principalmente porque essa galera daí, muitos deles agora apoiam o PT, muitos deles já estão conversando com Lula, tá ligado? O PGR daí, que o Bolsonaro indicou, ele além de prender toda essa galera bolsonarista aí que passa dos limites... Quem era o outro cara que eles estavam lá, tava Carla Zambelli, eu tô emocionada que Arthur Lira ganhou a presidente da Câmara. É que emoção, gente, mas que o cara emoção. quer réu, mano. Raiva. O cara é réu. Mulher, ela é Glaze Hoffman do A analogia foi boa, não foi? Ela é Glaze Hoffman. Aí tava lá com a mulher. Quem era o outro cara que tava pra ser... Você lembra o nome do outro cara lá? Que ia ser o quê? Tinha o Baleia Rossi. Baleia Rossi, pronto. Sim, que também não é outro maravilhoso. Não é Flox Teixeira. Sim, mas não é réu. É réu? Não sei. Então é melhor não falar. Mas, assim, por que eles não articularam, não fizeram de tudo pra pelo menos um cara como Marcel Van Hatten fosse, pelo menos, ali, ficasse ali entre as cabeças da votação final pra presidência da Câmara? Porque a Tulira ia passar todas as pautas que ele queria passar. Era a favor das pautas que ele queria passar. Exatamente, cara, porque assim, o Van Hatten, ele é um cara que assim, eu não vou defender político, entendeu, cara? Não defendo Van Hatten já tem já se posicionado desde aquela época de uma forma assim que a gente, porra, velho, eu vou criticar, quando erra, critica, quando acerta, de certa forma, você tá falando de forma coerente. Mas dos nomes que tem aqui, os nomes que tem, cara, não dá. Não dá pra você ficar defendendo, irmão. Cara. Não dá. Na seleção de 2018, o único cara que tem lá é o que faz a colinha na mão e fala ali, come um pão com leite condensado, não sei o que lá. E não, é o único cara, porque ele não tinha nada envolvido, não tava envolvido não tinha, pelo menos não tinha vindo à tona nada sobre ele até o momento. Sim. Teve até um negócio da JBS, né? Mas depois... Embolou lá, acabou não dando em nada. E a gente apostou em quem? No cara que não tinha conluio com nada, nem com ninguém. Até então. Falava, é isso que eu tô dizendo. Exato. No momento da eleição. Sim. Até o momento tinha nada... tinha aqueles chavões ali. Sim. Que perdeu credibilidade, né? E deu mais força ainda pra ele. Porque quando você tá em eleição é uma coisa. Quando você é presidente da República, irmão, é completamente diferente. Completamente diferente. É completamente diferente. A hora da mitada acabou, cara. Exato, irmão. A mitada acabou. A mitada tem que ser na caneta, na articulação. O cara tem que ser um mito lá. Todo mundo falou, e você mesmo falou, que sabia que ia ser batido, que a mídia te perseguia, a gente sabia disso, entendeu? Mas a época que a mídia falava aquelas coisas todas, você ficava, velho, não é o suficiente pra justificar defender o PT, não é o suficiente pra justificar ser contra essas pautas. Uhum. Pelo menos ele defende todas essas pautas que a gente pensa que é o certo, tá ligado? Que nenhuma foi cumprida. Eu não vou falar nem de pauta econômica, porque a pauta econômica foi pro saco. Não existe. Você tem um ministro liberal que diz que quer que tem que a luz subir um pouquinho. Liberal de botiquim. Quer que tem que a luz subir um pouquinho. Quer que tem que... É um liberal que deixa o Banco Central fazer o que quer, tá ligado? Imprimir dinheiro parecendo que é uma torneira de água. Lá, abre a torneira aí de dinheiro, tá ligado? Então, é barril, é o cara... Enfim. Cavalos de Troia. Então todos eles ali, eu fico sentido com aquilo dali, tá ligado? Eu fico revoltado, mas é isso que eu falo. Agora, pra poder a gente encerrar esse podcast daqui com louvor, a gente precisa só fazer uma análise realmente mais imparcial, com relação ao 7 de setembro. Esse 7 de setembro, independente do que a gente acha, tá ligado? Eu acho uma puta de uma hipocrisia, tá ligado? Uma hipocrisia gigantesca, esses bolsonaristas baterem no peito, dizer eu sou conservador e defendendo um movimento revolucionário lá pra poder invadir congresso, pra poder fazer o caramba 4, pra poder pedir impeachment de forma inconstitucional, que não existe isso, tá ligado? E ainda mais que o Bolsonaro não tem poder pra isso, a prova disso foi o voto impresso,
O cara passando tanque na frente, o cara comprando o Congresso mais que qualquer outro presidente da história, tá ligado? Comprando o Centrão com as maiores verbas orçamentárias, discricionárias que já Tá na lei, então tá tudo certo. Isso daí é foda. Nicolas Ferreira na veia aí, ó. É inconstitucional, então tá tudo bem. Nicolas Ferreira. Niclinhas. Nicolas Ferreira na veia. Irmão, tá, é inconstitucional, tá na lei, então pode fazer, irmão, pode fazer. Safado. Então você não tem o que falar do mito. Vá tomar no chicote. Até parece, ele sabia que tinha coisas ali que eram imorais, independente de estar na lei ou não. Independente de estar na lei ou não. Um cara que foi eleito com a menor verba de fundo eleitoral da história de um presidente eleito, o cara passa o maior fundo eleitoral da história, irmão. É vergonhoso uma porra dessa. Tá na lei, ele pode fazer isso. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Tá na porra de Deus, você é conservador aonde? Você é liberal, você é de direita aonde, irmão? Você é conservador, defende ditadura militar, defende o caramba, defende retrocesso. Porque é conservadorismo. Conservadorismo é defender as instituições. É modificar apenas o que está dando errado. E modificar com muitas ressalvas. Modificar calculando as consequências. Saber qual vai ser as perdas e os acertos. Saber se vai... Isso é ser conservador. Não é essa bagunceira que vocês estão querendo fazer no 7 de setembro. Mas independente do que a gente está pensando. Foca aqui. Pra gente encerrar esse podcast. Foca aqui. Pra gente encerrar esse podcast. Adson também. O que é que vocês acham desse 7 de setembro? Com relação à visibilidade dele. Vocês acham que vai dar bom esse 7 de setembro? Cara, eu acho que... Não vou conseguir nada do que estão prevendo, não, mas tem que ver a disposição do povo, né? Vão ficar acampados mesmo até sair, vai ficar um mês acampado lá. Mas pra fazer não uma ser baderna, uma vergonha, tá que nem aqueles 300 de Brasília, não. fica aquela vergonha lá. Tem que ver como vai ser, velho. Não sei. Eu dei minha opinião, eu acho que vai bem flopar. dúvida do que vai ser, velho. É minha opinião, eu acho que vai flopar. Eu acho que porque pode flopar ter flopar é o gente. quê? Dá uma galerinha, entendeu? Sim. Porra, não acho que vai dar, acho que vai dar Não gente, tem mano. impacto, não tem impacto, entendeu? Eu Não acho que vai mostrar dar força, gente, mas não também não mostrar tem força. muita mudança. Eu não sei se vão conseguir tudo que estão querendo, porque é muito, tipo, surreal. Eu não sei que estavam com a disposição absurda, né? Sim. E uma análise aqui na minha cabeça. Será que os bolsonaristas, não os apoiadores, mas os políticos bolsonaristas, vocês acham que eles estão defendendo essas pautas? Você acha que eles querem essas pautas absurdas? Porque, vou dar um exemplo pra você. Quando você chega pra um cara, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você vai chegar pra um cara e o cara não quer fazer um serviço pra você. Vamos botar aqui. Você quer chamar um eletricista, um exemplo, pra ir na sua casa, só que a sua eletricidade tá toda barreada a ponto do cara perceber que não vai dar pra fazer o seu serviço. Normalmente o que ele faz? Pra poder te despistar. Pra poder se sair e não parecer que ele não quis fazer. Ele dá um preço caríssimo pra você. Aí você fala, não vou pagar uma merda dessa. Tá ligado? Que susto! Não vou pagar uma merda dessa. Tá ligado? Com relação a essa manifestação do dia 7. Com relação a... Você não acha que eles estão prometendo coisas assim absurdas? Exatamente, coisa absurda. Provavelmente Pra com um o dia intuito... só. Pra um dia só, com o intuito, assim, de... Se der, deu. Se não der, ó, a gente também não quer. Ou então, não, a gente quer botar essas coisas absurdas mesmo porque não vai dar. Porque, convenhamos, eles falam que pra fazer uma CPI precisa de muito voto. Mas pra um impeachment precisa de muito mais voto. Tá ligado? Não faz sentido o discurso deles. Tá ligado? Você quer combater o Supremo Tribunal Federal, mas indica nomes que compactuam com o Supremo que tá agora. Tá ligado? Porque senão você sofre impeachment. Então o que eu quero dizer? Você poderia de coisas de formas mais fáceis e de formas mais... diz assim... de forma mais legal... Não, mais legais não. Mas de formas legais, de formas institucionais, de forma... Pela lei. Tiveram chance, não foi só uma vez. Esse é o maior problema. Tá ligado? Aí os caras querem agora, numa manifestação, pedir algo grandioso. Vai tirar todo mundo, todo safado, vai sair todo mundo de vez. Exato. Você acha que isso vai acontecer? Uma evacuação em massa? De um cara que come lagosta quase todo santo dia, de um cara que por lei recebe muito mais do que o teto salarial público, de um cara que tá com o Congresso na mão porque o Congresso é todo corrupto. Você acha mesmo que esses caras aí vão sair porque o povo tá na rua? Eles nem são eleitos. Pois é. Eles são escolhidos, ficam lá até se aposentar. Não tem nem prazo pra esses caras ficarem. O Celso de Mello tava lá desde 88. Você tem noção disso? Quantos presidentes estão lá desde 88? Já foram presidentes desde 88?
É surreal isso aí. Teve gente que ficou lá, que se aposentou por agora desde Sarney. É. Você tem noção de um negócio desse? É o mais errado da STF, isso aí. Não é só o mais, tem tudo, muita coisa errada. Mas espera é o pior. Os hein, poderes que eles têm, o foro privilegiado, é um negócio assim que você fica, caralho, mano. É como- melhor ser indicado O cara pro pra STF ser- do que ser presidente. O cara não precisa nem ser juiz, irmão. Tem gente lá que é exatamente. médico, tem gente lá que não é nem Não juiz, que sabe nunca nem fez julgar, velho, direito. nunca soube julgar porra nenhuma. Nunca É um fez nada. advogado de É, merda, às vezes. tinha- Não sabe nem escrever direito. às vezes. Constitucionalmente estava escrito, basta ter apenas um saber jurídico notável. Eu não lembro direito que tem escrito no Enfim, Constitucional. você não precisa ser juiz pra ser Enfim, indicado, isso. é algo surreal. É absurdo um negócio desse. O cara é indicado e pode ficar lá a vida dele toda. Tá ligado? O cara pode ficar lá o tempo que ele quiser. A não ser que ele morra ou se aposente. Bizarro. É bizarro, pô. E Tá sendo ligado? que O nunca- cara é afastado, não tem substituto. E engraçado, O caso para. e tipo assim, isso acontece há tanto tempo porque não foram atrás disso há muito tempo, né? Engraçado isso também. Exatamente isso. Não, Parece o que governo... Parece que o STF também surgiu de 2000 e pouco, Exato. agora um exemplo. O governo anterior, De eu recente. entendia por que eles defendiam o Supremo. Porque era através do Supremo que eles tinham boa parte do poder deles. É. Tá ligado? Ali dava pra entender porque ali era uma articulação de poder. De se manter no poder, roubando, fazendo o que eles queriam fazer. Agora, esse governo que prometeu combater tudo isso, basta ser constitucional que tá certo? Pois é. Basta tá na lei que tá certo? Tá ligado? Então, o que eu tô querendo dizer com relação a esse 7 de setembro é... Adson acha... Você falou pra mim que acha que pode dar bom, né? Tipo... Não, que... não dá bom no sentido que vai acontecer tudo, mas sei lá, eu acho que pode dar gente, mas não sei se vai ter essas mudanças todas, acho que não, velho. Não, mudança não sei A se não vai ser ter. que, tipo assim, também Eu- acho que o exército tá afim de ter uma intervenção, não sei Eu o que penso- o exército tomando Eu vou dizer assim... Eu não acho que vai flopar como uma das outras. Não, porque acho que essa não, daí já tá tendo sendo uma concentração, convocação. Já tá há muito tempo, já tá sendo Exato. muito movimentada, muita Exato. coisa. Exatamente. Não é uma manifestação que foi programada em 2 semanas, uma semana. E outra, não tá sendo, eu não sei, posso estar falando merda, mas tá concentrado em polo, né? Tipo assim, tá tendo caravanas pra você ir pra lá, tá ligado? Sim, tem uma galera que tá indo pra Brasília só pra... É, tá ligado? Pra pra concentrar pra mesmo concentrar a galera gente, pra num representar. só lugar. Exato. Então, Tá ligado? é isso que eu tô pensando. Fora que é o seguinte, é uma manifestação, olha aí, Oi, fala. é uma manifestação que tem lá apoio às pautas do Bolsonaro, das atitudes, de tudo que ele vem fazer, do apoio ao Bolsonaro, ao presidente da República. Tem dinheiro público aí investindo nisso daí. Tá ligado? Não é uma manifestação de cunho privado, é uma manifestação de cunho público. Tá ligado? Tem apoio. Basicamente, não é uma manifestação só de impeachment, Não, isso daí é pra poder dar fogo pra galera, dar justificativa pros jornais, mas eu vejo isso daí como realmente uma manifestação de campanha eleitoral, como foi a manifestação vermelha. Apesar de não falar a palavra Lula, defenderam tudo que o Lula fala naquela manifestação. Ainda dizem que se não... E teve galera que daquela época, dessa manifestação vermelha, autoritária pra cacete, dizendo: se você é contra o Bolsonaro, você tem que vir com a gente. Não, irmão. Tem que ir carregar a bandeira vermelha, ficar defendendo a União Soviética, o caramba, não. Defendendo o sindicalismo, defendendo não sei o que, defendendo o movimento, esses movimentos sociais que, enfim, isso aí é papo pra outro vídeo também. Tá ligado? Que não defende pauta social nenhuma, só defende partido, só financia a ONG, o caramba, enfim. Não tenho a obrigação de participar de um negócio desse pra poder dizer que eu sou contra o presidente. Eu sou contra o presidente, tá ligado? Infelizmente não tem uma pessoa agora, um nome que nos represente. Esse é o barril de tudo, tá ligado? E eu acho que essa campanha... Sai do celular, filha rapariga. Eu tô respondendo uma parada aqui. Pô, já falei o que tinha pra falar já em relação a isso, porra. Sim, mas vamos encerrar aqui o negócio, porra. Vamos ficar no telefone. Você nem é convidado pra ficar no telefone, você é apresentador, rapaz. Não, se fosse convidado aí que seria mancada. Mas o que eu tô querendo dizer... Você tá carregando o time aí, X. Sim, 10 a mano. 10 aí. 10 a 10. Mas, Adson, tá devendo, viu? Na próxima você vai falar. Tá cansado, trabalhador. Eu tô cansado desse assunto já. Era um mano. cara trabalhador aqui do grupo. o resto Mas é do porque é preguiçoso. semana que vem, irmão. Aí vai ter. É semana que vem isso daí. Tô doido Eu só pra avisar ver, pra velho. gente postar essa porra logo aí. Exato. Essa semana. Mas você concorda comigo que isso daí é muito mais uma campanha pro presidente do que Com qualquer outra certeza coisa? também.
Mano, é viés. Mas viés, caralho, viés, coisas, né? um viés Piada, político, culpa com dele, certeza. tá tudo ruim porque é o STF que Porque não tá deixando fazer nada, é o é Senado, aquela é o conversa- Congresso, é tudo. é aquela conversa que eu tive. É uma guerra, é uma eterna guerra de narrativa, se você parar Exato. pra pensar. Porque o Lula, a galera do PT vai falar que a culpa é do Bolsonaro e que é sempre culpa tudo do Bolsonaro. Sim. Certo. E o outro lado vai falar que é culpa do STF. E o legado que a esquerda deixou nos últimos anos. Sim. Qual é a verdade dentro disso tudo? É um conjunto de tudo, na minha opinião. Exatamente. É um conjunto de Mas é tudo uma junto. guerra, um lado tem que estar sempre certo. Sim. 100% certo. Entendeu? Então, a manifestação, eu já falei que porra, velho, é até foda. Porque vai contra os princípios da nossa... Da nossa história. luta, Vai falando. Que a gente lutou pela independência, pela liberdade, cara. Sim. Tá, conta aí. Tá indo. Bora, amigo. Bora. Tá E acabando. é isso, mano. Pra mim, eu quero que flop mesmo essa bosta, né? E, assim, porque quantas mais pessoas forem, mais inflamado vai estar o cenário político no ano que vem. Sim. Entende? Mas Porque quanto mais, só pra terminar, quanto mais os bolsonaristas estiverem inflamados, mais os petistas também vão estar inflamados. Sim. Porque são dois extremos. Entende? Sim. São dois extremos. Mas o que eu percebo é que o extremo de lá não tá fazendo nada pra ganhar. Nada. Eles só estão crescendo. Mas é isso. E eles não estão fazendo nada, irmão. O Lula, ele só chega na televisão, em lives, em um monte de lugar. Ele fala o óbvio, tá ligado? Fala o óbvio, tá ligado? Dá espaço até pra uma Glaze, falar que o PT tem moral pra discutir sobre corrupção, tá ligado? Tem espaço pra esses caras falarem esse tipo de coisa. Tem jornal pra ficar noticiando que o Lula é inocente, tá ligado? Alegando que a juíza deu inocência pra ele, sendo que ela não deu inocência nenhuma, ela nem reavaliou as provas, tá ligado? Não teve nem a reavaliação das provas, o mérito é totalmente jogado pro lado. É um país da vergonha, que o cara rouba, é só ficar velho que ele não é preso, que não acontece nada Tem com ele. jornais ensinando técnica pra você ficar com a perna igual a de Lula, com aquela foto da praia. É lá. isso que importa, irmão. É isso que importa. A perna Essas sarada do falas que Lula, falam. pô. Ou seja, o É cara. o colchão do Lula, é o colchão É, do isso Lula. que pô. importa aí. O cara não E ele precisa. não apresenta pauta nenhuma do que ele Não tem apresenta proposta, ninguém tá Bem, interessado. uma das poucas propostas que ele falou, assim, de mudança. O perigo de um porra desse, mano, isso que dá raiva, é que um cara desse, ele não tem nenhum discurso de autocrítica. Nada, e esse cara tá sendo favorito pro ano que vem, irmão. Não tem um discurso, ou seja, tudo que ele fez até o governo dele tava certo, tudo que ele fez depois tava certo, ele vai chegar no ano que vem, vai virar presidente e vai continuar fazendo o que ele disse que tava certo. A gente roubou, mas eu prometo. Eu prometo que a gente não vai roubar mais. A gente aprendeu a lição. Não, a gente vai fazer isso mais com o povo. O povo. Pô. Agora vai ficar mais fácil realmente de você fazer o que você queria fazer. Não tem mais Lava Jato, a Polícia Federal toda descabelada, o Bolsonaro colocou mais ministros que é a favor de você, mais ministros que compactuam com sua visão de mundo, com o seu, que é o estilo de governo de coligação total entre as instituições e não tem equilíbrio nenhum, apenas a favorecendo, tá ligado? Daqui a pouco você vai ver o Lula promovendo uma constituinte, como a esquerda tá querendo, a esquerda tá querendo uma constituinte. Desde os projetos do Haddad para 2018, uma das pautas de plano de governo dele em 2018 foi o quê? Foi fazer uma constituinte, Sim. foi para poder aumentar o poder executivo, não sei para quê, parece que o poder executivo não tem poder para nada. O poder executivo indica ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, juiz do Supremo Tribunal Federal não precisa fazer concurso, só precisa ser indicado pelo presidente, tá ligado? E ser votado pelo Senado. O presidente da República escolhe o PGR, que por sinal é o único que pode fazer uma procuração para poder te caçar. O presidente da República, basicamente, se ele tiver um nome forte, elege quase a metade da bancada, tá ligado? Que facilmente ele pode comprar, porque a maioria do centrão, a maioria dali não prometeu nada em campanha para poder ser eleito, porque o nosso sistema de fundo eleitoral basicamente dá mais dinheiro pro partido que tem mais
pessoas, tem mais cadeiras e isso aí, tá ligado? Então o que acontece? Nós temos um sistema de retroalimentação que só favorece o poder executivo, tá ligado? O poder judiciário, tá ligado? E a galera da mamata, que é o pessoal do Congresso, tá ligado? Então pra que você quer mais poder pro poder executivo? O poder executivo tá pouco, o poder, tá ligado? E agora ele defende agora, de novo, desde antes da prisão dele, desde muito tempo, o Adson lembrou certo. Ele chegou agora e falou de novo de regulação da mídia e da internet. Quem faz isso é a China, irmão. Quem faz isso é a Venezuela, irmão. Quem faz isso é Cuba. A manifestação de Cuba foi por causa de quê? Foi por causa disso. Aí um porra desse que não tem como é que eu posso dizer? Eu tô xingando o cara, mas eu tô nem aí, velho. Tô é raiva. Agora um porra desse, ele chega, tá ligado? E não tem uma autocrítica. Não fala nada, irmão. Tá tudo certo. Isso tudo que ele tá falando tá certo. Porque ele podia falar a bosta que ele quiser, ele podia falar o que ele quisesse, que ele só faz crescer. Ele só faz crescer. Ele estando na pista, fora da prisão, ele só faz crescer. O Bolsonaro, para poder proteger a família dele, trouxe como consequência o próprio Lula, achando que o Lula vai ser a única forma dele virar presidente de novo. Sendo que nesse tiro daí, esse tiro que ele tá dando, não vai pegar no Brasil, não vai pegar no PT, não. Mas eles se retroalimentam, cara. Eles se retroalimentam. É, um retroalimento, mas a visão que estamos tendo agora é essa. Então o que acontece? Na minha opinião, o que é que eu acho que pode acontecer nesse 7 de setembro? Pode flopar, como o Caio falou, mas como eu acho que é uma manifestação que está tendo muito engajamento, eu acho que ela pode dar mais gente do que vem dado, tá ligado? Eu acho que pode dar mais gente. Não a mesma quantidade de gente da manifestação vermelha, mas vai dar muita gente, tá ligado? E além de dar muita gente... Mas não vai dar em porra nenhuma, é isso que não, eu tô querendo dizer. Não é que não vai dar em porra nenhuma. Existe a possibilidade de não dar em porra nenhuma, mas para poder dar em alguma coisa, os caras vão ter que fazer a maluquice. É invadir congresso, é fazer pensando, né? O meu medo é esse. Eu quero ver a disposição que eles estão. Eu quero entender. Você tem medo que esses bichos vão fazer isso? Eu quero entender o que é que um cara que chega lá, como é que o cara vai lá defender liberdade de expressão e liberdade, defender a liberdade pro Estado, invadindo as instituições. Eu quero entender como é que um conservador vai lá fazer ato revolucionário. Isso eu esperava da esquerda, eu não esperava dessa direita. Essa direita que se tornou isso daí. Com o nome do conservadorismo, com o nome do liberalismo, com o nome de muitas pessoas que realmente lutaram, as costas de muita gente que realmente lutaram contra o PT. Então, aquela pauta que a gente já conversou direto sobre isso, irmão. O Bolsonaro é o obstáculo, ele é o factível, como é o nome? Enfim, não é essa palavra que eu quero dizer, não. Mas ele é o ponto central, ele é o bloqueio, ele é a muralha, tá ligado? Que impede o povo brasileiro de correr do PT, irmão. O PT tá aqui correndo atrás da gente, a gente querendo correr, ele é a muralha, irmão. A gente tá aqui emparedado, tá ligado? A gente tá aqui emparedado, tá aqui preso, tá ligado? Se a gente não tirar o Bolsonaro, a gente não consegue fugir disso daí, tá ligado? Pra mim, a minha opinião, a XP Investimentos fez uma das melhores pesquisas eleitorais, tá ligado? O Bolsonaro pede pra todo mundo no segundo turno. E o Lula também, menos pro Lula não. O Bolsonaro pede pra todo mundo, inclusive pro Lula. E o Lula pede pra todo mundo no segundo turno, menos pro Bolsonaro. Menos pro Bolsonaro. Então o Lula precisa do Bolsonaro. Então o Lula precisa do Bolsonaro, tá ligado? O Lula só tá falando de impeachment agora porque ele foi muito pressionado. Muito, porque fora Bolsonaro é falado desde de janeiro de 2019. Entendeu? Então como é que o maior nome da oposição ao Bolsonaro, ele aparece sem pedir impeachment? Como é que ele chega em maio, faz um depoimento dizendo que a CPI da Covid não tem como objetivo impeachment um presidente que deixou milhões de pessoas morrerem? É milhões, não, milhares, perdão. É milhares, né? 500 mil. Milhares. 500 milhões não deu. Bateu a loucura aqui agora. Enfim. Então essa é a reflexão sobre o 7 de setembro, tá ligado? Um bando de conservador sendo revolucionário, conservador de botequim, conservador de sei lá, tá ligado? Bolsonarista defendendo o combate ao Supremo de forma revolucionária, sendo que institucionalmente ele teve várias oportunidades para poder fazer isso e não fez, para trazer mudanças efetivas ao Supremo Tribunal Federal. Acabou com a Lava Jato, que deu tapete vermelho para o retorno do PT. Favoreceu a mudança da segunda instância, que favoreceu também o retorno do PT.
Fez um monte de besteira durante a pandemia que favoreceu e deu nome. O PT não fez nada, irmão. O PT perdeu em praticamente todas as eleições em 2020 para a prefeitura. Foi. O PT e o PSL e os bolsonaristas, todo mundo perdeu. Todo mundo que o Bolsonaro apoiou, perdeu. E o PT, todo mundo que o PT apoiou, perdeu. Perdeu Perdeu. várias prefeituras mesmo. Perdeu Principalmente muito. aqui na Bahia. Exato. Como é que um batido desse, irmão, tem um presidente como favorito? Tem um nome como favorito, tá ligado? Pra presidente da república. Então, são coisas assim que você vê, velho. E o que acontece? E com isso tudo acontecendo, tá ligado? A galera vai além do combate ao Supremo, além de ser conservador e não fazer revolução, os caras estão indo lá pra... como é o nome? Pra apoiar as diretrizes do Bolsonaro. É essas diretrizes que você quer apoiar? As diretrizes que tá trazendo o PT de volta? Por isso que eu falo, velho, essa manifestação é importante que ela dê errado. Ou flopando, ou os caras fazendo besteira. Mas fazendo besteira que, tipo, vai dar problema pra eles, tá ligado? Eu não quero que aconteça uma revolução e uma ditadura militar. Que eu acho que é impossível de acontecer. E não ter apoio pra isso, eu acredito que vai dar merda, tá ligado? Mas é isso, é nesse sentido que eu quero dizer. Eu quero que dê besteira, merda pros caras perder apoio, tá ligado? Eu quero que... Porque não dá, mano. O Bolsonaro precisa ser impeachmentado. Ele precisa perder seus direitos políticos pra não ter chance de ir pra candidatura, porque aí o PT dança. O Lula dança. Tá ligado? E aí a gente volta pra estaca zero de escolher um nome que talvez não faça merda de novo. Tá ligado? O Ciro Gomes ganha força, né? Sim. Eu, por muito tempo, eu queria que o PT ganhasse de novo, sabia? Eu acho que o Brasil não sofreu o suficiente, não. Acho que o Brasil tem que quebrar muita cara ainda, velho. Tem que quebrar muita cara. É que nem rato de laboratório, tem que tomar choque constantemente, pivete. Até tomar na cabeça, até entender na cabeça que não é mais pra votar esse tipo de coisa. Não tem interesse, velho. Quem é que interesse que falam logo... Mas eles passam errar por... nunca mesmo. Se fosse o Haddad não fazendo as coisas que o Bolsonaro fez, porque a gente sabe que, por exemplo, quando aquela lei feminista que passou, lei De abuso psicológico. de abuso psicológico, né? É só contra a mulher. O homem não sofre abuso psicológico. Exato, mas tudo bem. Belo conservador isso aí também. O liberal. Sim. Belo liberal. Mas Que se o Haddad- defende mas equidade, Mas né? você viu alguma feminista falando alguma coisa? Não fala, irmão. Não, mas se fosse o Haddad, Estaria botando lá em cima. legal, né? Vai ser isso aí. Se for o PT, a galera vai passar pano pras merdas que o Lula vai fazer. Se for o Bolsonaro, vai passar do mesmo jeito. Vai ficar um lado metendo pau e outro passando pano. Aí se for o contrário, né? E vice-versa. O meu medo é o Brasil não aguentar, velho. É o Brasil quebrar. Eu quero que quebre. Pra assim, eles sentirem na pele. A gente vai sofrer, mas O vamos sofrer junto também. único jeito. Por enquanto Você vê vai vários impérios que tiveram que cair. Império Romano, Império Turco-Otomano, vários impérios, Império Persa, que tiveram o seu fim. Roma. Eu falei A Roma. E assim, cara, não é que a gente tá tirando, a gente tá mudando politicamente, né? Porque a gente tá falando de império e a gente somos uma nação, um país. Mas, cara, tudo tem um fim, entendeu? Talvez o Brasil não tenha jeito. A gente tem que aceitar isso. Sim. Talvez não tem interesse, o Brasil não tenha jeito. Talvez porque o povo não tem interesse, mano. Mas a gente Mas vai- é mentalidade. Mas a política reflete no povo. A gente vai O ficar povão vendo não isso. tem interesse, mano, de mudar. A gente O povo não tem... tá nem aí, mano. Mano, a gente vai ficar nessa aí por dezenas e dezenas de anos. Até Talvez a gente nem veja. a gente nem veja mais. Talvez a gente nem Nossos pegue. filhos, e assim, sinceramente, eu não gostaria de criar, fazer com que meu filho passe os perrengues que eu sei que eu vou passar se o Brasil quebrar. Eu não sei se eu quero, eu provavelmente eu não vou querer isso. Tem muita gente que fala, eu amo o Brasil, mas eu odeio os brasileiros. Sim. Né? Pode Se é que você me entende, pra não tirar de contexto, se é que Sim. você me entende, né? Porque o que fode o Brasil é o brasileiro, irmão. Essa mentalidade que o brasileiro tem. O Brasil é um país maravilhoso,
Mas Tinha tudo pra ser. tinha tudo pra perfeição. ser, tinha tudo pra ser maior que os Estados Unidos, China, tudo. E os caras. E é o que é. É o karma. Favorece. É uma maldição. Um país rico com um povo Mas você burro percebe, e pessoas É. corruptas. Isso. você percebe assim, que até o grupo, a esquerda mesmo, que fala tanto de elite, de galera, da Eles galera são mais elite, rica. Na maioria das vezes. Isso, e não é só isso. Eles são Eles são, elite. e a elite política, que eles não falam nada. Eles falam tanto de defender os pobres, de defender a galera, mas não combatem privilégios, de político, não combatem nada disso, irmão. Vá ver contra o seu político, o seu deputado do PT, o seu deputado do PSOL, o seu deputado não sei da onde, tá ligado? Do PDT, todo mundo aí, PCdoB, do PCO, tá ligado? Vai ver o que seu político faz com o dinheiro público. Vai fiscalizar ele, não é Vai só fiscalizar. presidente, presidente. É, irmão. Fica nessa Tem que de- cortar gasto, Só porra. Só que esses canalhas aí, esses caras que ficam puxando o saco do Bolsonaro, tinha uns caras que puxam o saco, que é de família, né? Os caras, assim, só pra terminar, a gente ficou muito mais do que, né? Enfim, agora eu vou terminar, né? Eu terminei. Aí você fica nessa retroalimentação, não, eu vou te apoiar, aí traz o filho, traz o neto, traz não sei o quezinho, os apoiadores, você me ajuda aqui, uma troca de favores, eu te coloco na próxima eleição, você vira vereador, e Sim. assim vai crescendo. O Nicolas Ferreira hoje tá pensando no futuro, deputado federal, senador, quem sabe, Carreira porra, política. ministro de alguma coisa. Por isso que é importante lamber muito o saco do mito para ele ter alguma chance, porque ele já foi eleito por causa dessa pauta. Não adianta ele dizer agora que é contra Bolsonaro, senão ele perde. Ele perde todas as pessoas que apoiam ele. Perde os votos dele, ele perde seguidor, perde tudo. É importante ele manter essa boquinha dele. Porque uma hora ele vai chegar ali um deputado federal e vai ficar nessa, cara, um teatrinho, é tudo uma peça, cara, é tudo um show de Truman, sabe? É um negócio horroroso, irmão. É um negócio horroroso. Foi pra acabar isso. Foi pra acabar isso daí. Enfim, galera, esperamos que essa Sim. 7 de setembro dê errado, entendeu? E semana que vem, assim que tiver esse 7 de setembro, a gente vai falar também do 12 de setembro também, que é outra manifestação que temos muito do que falar também ainda. Bem mal. Brasil bem mal. Tá bem o shape, Brasil. Bem mal. Mais bem do que mal, talvez, mas a gente tem que também ter autocrítica com relação a muitas pautas. Enfim, é isso aí. Tomara que for, porque a gente precisamos do impeachment pra poder impedir o PT de voltar. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Um beijo, um abraço.